Fala galera, começando mais um CD de Talk Show. Vocês já sabem a lenda que está aí, né? Tá no thumbnail, tá no nome, tá tudo aí. Grande Lucas Melo, Vinícius Lucas Melo, mas faz tempo que eu não vejo ele narrando, faz tempo que eu não vejo ele na rádio. Apesar que não, que agora ele tava de férias, ele tava lá dando pitaco, né? Depois vocês pegam as previsões dele lá e cobrem ele no final do Capixabão. Mas sim, o Lucas ainda trabalha com futebol capixaba, agora nos bastidores, fazendo uma função muito importante, mas também já da Rádio Espírito Santo, na TVE, e o jornalismo de modo geral, você que é estudante de jornalismo, que gosta de jornalismo, é muito bom saber. Lucas, como diz Ferreira Neto, um dos novos grandes nomes da geração do jornalismo esportivo recente aí do futebol capixaba. Lucas, obrigado pela disponibilidade, meu parceiro. Vamos bater um papo e história que você mais tem pra contar, cara. Assim, Lucas Melo, uma cerveja, um torresmo num boteco, você escuta a noite inteira a história de jornalismo do futebol capixaba, isso é certo. Muito obrigado, meu parceiro. Pô, Vinícius, pô, tô até honrado aqui agora. Pô, obrigado. Tem muita história, tá? Tem muita história. Eu tava fazendo as contas, esse ano de 24 faz quase 10 anos que eu tô nessa toada aí, passa muito rápido. E eu acho que tem muita história, mas tem muita história que não pode contar também. Que tem que botar um pi, que tem que, entendeu? Mas tá Compromete. Irmão, você tá na capixabana da depressão, não tem pi, você mas sabe. Tem processo judicial e aí... É só não citar nome. Não, mas é muito bacana, muito legal. E, pô, e pra mim também é uma honra, porque eu lembro quando você começou com a gente, eu lembro da Faesa, do Hora de Esporte ali um pouco, né? Na verdade, eu entrei, o Hora do Esporte já tava acabando, e eu e os outros meninos que reformulamos. E mas depois, eu lembro. Na TVE também, você tava lá com a gente Sim. e tal, bem no começo, e depois agora tá voando. E eu lembro quando a CDD era tirada como nada, que era proibida nos estádios, criou uma confusão danada. E hoje tá esse negócio gigante aí. Não era nem imprensa, e aí eu formei, agora o Henrique no marketing, então, graças a Deus, cara, estamos muito bem, e é isso. E eu tenho história com isso também, porque lá em 2015, quando a gente começou, já contando um pouco de história, a gente tinha lá na Faesa um projeto, que era o Portal 5. Eu estudava na Faesa, comecei a fazer jornalismo em 2014, e na Faesa tinha uns outros colegas, Kaique Dias, que hoje está na Gazeta, apresentando o Bom Dia Espírito Santo, inclusive, André Rodrigues, Breno Ribeiro, Zé Carlos Schaefer, Wagner Chaló, Juliano Rangel, que é um amigo, hoje nós está em São Paulo. Eles tinham um projeto, que era o Portal 5, que era uma ideia de fazer uma rádio, web rádio, para falar de futebol, e também tinha um portal, que era um site. A gente criou esse Portal 5, desenvolveu, e começou a fazer matérias e transmitir jogos em web rádio lá em 2015. A gente fez o Capixabão em 2015, teve aquela final do Esportivo Rio Branco, muito boa. Só que tinha um problema, a gente era estudante, né? E na época a imprensa aqui no estado era muito mais forte do que é hoje. A gente tinha a Gazeta com 2 repórteres todos os jogos, jornal A Gazeta e site A Gazeta Online. A gente tinha a Tribuna impresso com repórter no campo, a gente tinha a Rádio Espírito Santo, Rádio Gazeta, outras rádios do interior vindo aqui fazer jogos com repórter e tal. TV, mesmo quem não transmitia, que na época era Gazeta, TV Capixaba tinha matéria do Show de Esporte, né, que era o programa do Ferreira, TV Tribuna mandava repórter. Então, assim, o campo de futebol tinha 10, 15 jornalistas trabalhando. E nós éramos estudantes. Então, na época, a gente chegou a pedir pro Jair Oliveira, que era da SEC, aí eles mandaram fazer, tipo, um bracelete da SEC pra gente usar, enquanto não tinha carteirinha da SEC e tal, pra gente poder ir pro estádio. Foi que começou. A gente teve esse projeto maravilhoso que durou acho que uns 2, 3 anos. Depois o pessoal foi saindo, foi sendo empregado e foi um embrião, né? De lá pra cá não parei mais. Muita história, cara. E pô, 2014, realmente 10 anos passa muito rápido, cara. Você tá doido? Porque eu ia falar, quando você formou na Faesa, eu lembro quando eu entrei, ou foi tipo o primeiro ano, o primeiro semestre, segundo semestre, mas foi logo no começo aí, pô. Você falou aí, Schaefer até hoje tá aí na Gazeta. Hoje ele trabalha na CBN. Na CBN, o André Rodrigues também, que eu lembro que tinha peguei mais recentemente o Gazeta Esporte, que tinha 4 jornalistas, a Luciana, a Marcela, o André e o não é o Kaique. Na minha época tinha o Murilo, tinha a Marcela, a Luciana, tinha Eduardo Dias também, era repórter da Gazeta. Isso. Então, assim, tinha na época uma equipe muito grande. Na Tribuna, na época que eu trabalhava, quem era repórter da editoria de esportes era o Anderson Bacana, que hoje trabalha em rádio, Giovanni Pagotto, que hoje é assessor do Casagrande, Márcio Laporte. Eles eram a equipe da Tribuna de impresso, iam todos os jogos, tinha uma cobertura muito maior. E você vê que 10 anos depois a gente não tem quase nada, a gente não tem quase ninguém fazendo o nosso futebol, que é muito triste, né? Uma coisa que você falou Já vou falar dos patrocinadores, tá? O patrocinador que tá
tá escutando, achando que eu vou falar? Vou falar daqui a pouco. Mas você falou aí, igual Hora do Esporte, e hoje a gente tem um núcleo da UFES muito atuante em É 2024. maravilhoso, é maravilhoso. E, pô, o núcleo é o antigo Nude, que daí Aham. temos Yuri Demuné, o Pache começou lá no Nude Bernardo também, Barbosa. Bernardo. Pô, então tem que ter esse projeto. Marcelo, acho que a Marcela também veio de lá, fez noite também. É, a Manu. A Thaís, a Manu. Cara, esses projetos são espetaculares, porque infelizmente as empresas aqui do Espírito Santo, e eu trabalho em uma delas, elas perderam a cultura de fazer futebol. Hoje você não tem uma pasta ali, uma editoria na Gazeta, na TV Vitória, na TV Tribuna, que lide com o esporte de modo geral. Hoje já é uma pessoa, que é o Sidney, acabou. Um estagiário que é o Thiago que tá. Sim, duas pessoas, mas o estagiário e o Sidney. Então, você não tem onde o jovem que está na faculdade, que gosta de esporte, onde ele se espelhe. É. Onde ele fala assim, não, vou trabalhar ali. Então, esses projetos, igual a gente fez lá na FAESA, esse da UFS é espetacular. E esse ano tá muito maneiro, Tem muito muita bacana. gente, cara. Não, tipo assim, e com qualidade, fazendo coisa maneira, com qualidade, com arte visual boa no Instagram, transmissão ali pela rádio web, muito maneiro mesmo. Então é nesse espaço que a gente acaba treinando e se preparando pro mercado. Porque você falou da Gazeta, tem no GE o Sidney e o Thiago estagiário, e no Gazeta, o site Gazeta, temos o Felipe, que é o jornalista, e 2 estagiários, que é o João Vitor, e não sei se é João Vitor, perdão, cara, mas é o João e o Breno. Mas é muito pouco. E sim, né? dá 5 pessoas pra falar de esporte, aí você vai pegar o Paulo Sérgio lá na TV. Entendeu? É muito pouco pro maior meio de comunicação do estado. É muito pouco. Aí na Tribuna não tem ninguém. Na TV Vitória não tem ninguém. TV Vitória não tem ninguém também. Tem só no Folha Vitória, tem um repórter. O Folha Vitória hoje tem o Flávio Dias, ele é Isso. o editor de esportes, né? Mas é tipo uma editoria que é um pouco solta, assim, não tem tanto profissional também. Então acaba sendo insuficiente. E Isso rádio, então? Na rádio Você não tem. que, Então, assim, lá na rádio Jovem Pan News, a gente tem 2 quadros, né? Que é ao longo da semana que falam de futebol e também citam futebol capixaba. Mas também não é uma coisa, assim, que dá pra você ter uma... Não é um programa, não se aprofunda, não vai nos estádios, que a gente deveria ter isso mais, na verdade. Sim, aí vocês vão olhar o programa na rádio hoje, é só o primeiro esporte, primeiro plano. Que ainda sobrevive. Que ainda sobrevive na FM. Porque, cara, você, assim como eu, é um amante da rádio. Eu prefiro escutar jogo na rádio, tenho certeza que você também. Não, com certeza. Não é à toa que você começou na rádio. Então, é isso, porque quando eu tava na faculdade, aí eu fazia o Portal 5, e aí no final do ano de 2015, um amigo meu, que é o Lucas Valadão, ele falou assim, cara, a gente estudava junto, ele falou assim, cara, tô num estágio maneiro. Porque na época de faculdade, a gente louco por um estágio pra ganhar uma grana, ele falou assim, cara, tô num estágio maneiro, uma parada que eu nunca achei que ia ser legal, mas é muito massa, Rádio Espírito Santo. Eu falei, pô, que é isso, Rádio Espírito Santo? Tipo, eu nunca tinha associado, já tinha ouvido provavelmente em alguma época da minha vida, mas nunca tinha associado. Aí ele falou, não, cara, então, eu fiz o cadastro nos Jovens Valores, que é um programa do governo do estágio, e ficou um ano lá. Depois de um ano eles me chamaram. Mas, cara, é muito maneiro, meu chefe é massa, fazer matéria de rádio, tô gostando pra caramba. Se inscreve lá. Aí eu falei, pô, você demorou um ano pra ser chamado. Beleza, vamos me inscrever lá. E eu fazia já um estágio, um fraquinho, ruimzinho lá em Vila Velha, mas nem era com jornalismo, não. Aí, cara, deu uma semana me chamaram. Uma semana. Eu me inscrevi numa semana, na outra me chamaram, me ligaram, eu nem acreditei, né? Aí eu cheguei lá já pra uma vaga de estagiário da equipe de esporte. Nossa, caiu com uma luva. E aí, qual que é a importância do projeto? Eu cheguei na rádio em dezembro de 2015. Aí eu cheguei, a primeira coisa que eu cheguei lá foi fazer tipo uma prova, tipo um testezinho, tipo uma provinha lá e tal. E quem deu essa prova foi o John Gomes, que era o chefe da época de jornalismo. Cheguei lá, deu a prova lá, tipo, muito fácil. O que é? Fale 3 times capixaba, Desportivo, Rio Branco, então, sei lá, tipo, um negócio meio pra criança, assim. Mas aí ele falou assim, não, isso aqui é só pra, enfim, constar, porque eu já te conheço do Portal 5. Eu falei, como assim? Como assim você me conhece, você já ouviu a gente? Ele falou, não, cara, eu acompanho o projeto de vocês, é muito massa, quero muito ter você aqui. E aí eu cheguei em dezembro de 2015, aí começam as histórias, né? Meu primeiro dia de Rádio Espírito Santo já foi emblemático. Porque foi no dia 16 de dezembro que eu fui levar lá os documentos pra, tipo, começar, né? Era uma sexta-feira, dia 16 de dezembro. Pô, você começou na sexta? Não, então, se liga. Aí eu cheguei lá na rádio, aqui na Reda Penha, pra quem não conhece, onde hoje também é a TVE. Cheguei, toquei a campainha e estava aberto o portão. Eu entrei. Quando eu chego na portaria da rádio, não tinha ninguém. Ninguém. Tava vazio. Aí eu fiquei ali uns 2 minutinhos ali olhando e tal.
Aí alguém brota assim no corredor e fala, cheguei, vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu falei, não, bom dia, boa tarde, eu vim trazer documentos aqui e tal, e tal. Não, vem cá, cheguei. Aí me levaram pro lado de trás da rádio, onde hoje é o estúdio da TV. Tava tendo simplesmente a festa de fim de ano da Rádio Espírito Santo da TVE. E a primeira visão que eu tive da rádio da TV foi uma festa de fim de ano, um monte de churrasco, assim, naquelas tendas, pessoal sentado, já sentei, já me deram um pandeiro na mão, começamos a tocar um pagode ali mesmo. Meu primeiro contato com a Rádio Espírito Santo foi esse, pra você ter noção. Aí depois eu cheguei na segunda-feira, aí na época a equipe de esporte tinha Vanderlei Alpoim, J. Oliveira, Jairo Peçanha, que eram quem... Rui Monte também estava nessa época já, que era quem fazia esse dia a dia. E além de mim, tinham outros estagiários que também faziam essa parte do esporte, e aí foi só aprendizado, né? Tem muita história também. Cara, igual você falou, também não conhecia a rádio. Fui conhecer a rádio quando cheguei aqui para fazer a faculdade, e aí fui conhecendo cada vez mais, e era a única, quando eu cheguei já em 2018, eu vim de Linhares, era a única rádio que ia aos estádios. Aí era você, Jairo, já tinha o Bernardo. Pô, quando eu cheguei, ainda tinha a Rádio Gazeta que fazia o Capixabão. Inclusive, o Capixabão de 2015, que a gente fazia lá no Portal 5, a gente ainda tinha que reservar cabine nos estádios, porque não tinha disponível. A gente chegava no Araripe e no Salvador Costa, tinha que reservar a cabine. Você se credenciava para o jogo e, além disso, fazia a reserva. Porque se você não reservasse, não tinha cabine. Porque tinha a Rádio Gazeta, tinha o Portal 5, tinha jogos que eram televisionados, tinham jogos que eram de rádio web também, rádio de interior, jornal impresso. Então ficava muito cheio, assim, as cabines de imprensa. Então tinha bastante gente. Isso é muito legal, era muito legal. Deu para conhecer muita gente nessa época. Pô, e hoje você vai no estádio, é TVE, basicamente... Isso autógrafos na beira do campo. Que é fundamental, tá? A gente trabalha na TV, a gente deve falar sobre Perfeito. isso também, mas aí só pra voltar na história na ordem, né? Aí, na época, a gente fazia os times e eu fui cobrir, na época, Santão e Desportiva. E eu fiquei, porra, mó feliz, porque quando eu era moleque, quando eu tinha 11 anos, eu fui pro estádio pela primeira vez pra Desportiva. Então, durante muito tempo, eu fui torcedor da Desportiva. Eu falava assim, caramba, velho, eu vou lá entrevistar os caras que eu assisto, então era muito maneiro, muito legal. E isso foi um baita de um aprendizado, e você aprende, erra, faz certo, cria muitos amigos, pô, tenho vários amigos hoje em todos os clubes. Isso é muito bacana também, ter essa vivência, assim. Isso é uma pergunta que você já respondeu, porque para todo jornalista que vem aqui eu pergunto, qual é o seu clube do coração? Só o Robson e o Bueri que não responderam. Você... Então, mas eu sei qual é o time do Robson e qual é o time do Bueri. O Robson não tem time nenhum, tá? Só pra deixar bem claro. Porque ele falou daqui, que ele tem. Nada. O Bueri tem time sim do coração, mas eu não vou falar não. Mas eu quando era criança, eu sou Vasco. Eu sou Vasco até hoje. E hoje eu sou mais ainda, porque eu vou explicar. Aí, mas quando eu era criança, eu amava futebol, era vascaíno, só que nunca tinha visto o Vasco jogar, nunca tinha ido no estádio. E meu tio, que era quem ia comigo fazer as coisas, falou assim, cara, vou te levar no estádio. Pô, criança, 10 anos, eu fiquei assim, pô, que massa, que massa, que massa. Aí fiquei animadão e fui frustrado. Mas por quê? No dia que a gente ia pro estádio, tava tendo um jogo da Série B do Capixaba, Desportiva e Vila Velense. E meu tio Agrenar sempre foi nos estádios desde quando mais novo e queria me levar pro estádio também. A gente indo pro estádio, no terminal de Itacibá, no busão, ele falou assim, não, a gente não vai no estádio hoje. A gente vai ver o jogo de basquete. A gente passou, foi ver Saldanha da Gama e Joinville no Campeonato Brasileiro de Basquete 2007. NBB já? Campeonato Brasileiro de Basquete. Tá. NBB 2009, que começa. Cara, fantástico. O ginásio Wilson Freitas, lotado, e foi no finalzinho, o Saldanha ganhou, foi maravilhoso. Fiquei apaixonado ainda mais por esporte. E na outra semana eu falei, pô, tio, agora eu quero ir no estádio, né? Porque, pô, já não foi essa semana, aí fui em vários jogos daquela campanha da Desportiva na Série B, Desportiva Capixaba. E a final foi contra o Rio Bananal, do Chiesa, do David Denner na época, a gente gritando time de roceiro e tal, estádio lotado. Então, assim, eu tive durante muito tempo essa experiência. Tem aquela final de 2008, que é, assim, pra mim é o... Assim, quando eu vejo na minha infância, eu vejo aquele jogo, assim. Eu fui nos 2 jogos, lotados. O segundo jogo, eu lembro que era R$5 o ingresso meia da arquibancada. E tava muita gente, tava muito lotado, e eu entro no estádio pela geralzinha, que era R$2,50 o ingresso pra entrar na geralzinha.
E eu vejo aquelas bandeiras assim, Grenamor, Esquadrão Grenar, lotado de gente pra caramba no estádio. Eu achei aquilo fantástico. Deu 15 mil pra lá de gente no Araripe. A Desportiva ganhou, fomos campeão pra cima do Rio Branco, invadimos o campo e tal. Teve a final de 2012 também, aí já era mais adolescente, fui com meu Deus já era primo, né? Ferroviária. Já era Ferroviário. Aquela final do Salvador Costa foi massa também, tipo. Eu lembro que o Rio Branco tinha um timaço. Eric Bonfim era o técnico. Tinha. Primeiro trabalho do Eric como técnico, se não tô enganado. Sim, e tinha o David DVD. Ele era base, tava começando nesse time. Tinha o Willy, tinha vários jogadores muito bons. E o Rio Branco ganhava de todo mundo. Aí chegou na final, primeiro jogo no Araripe, Esportiva 2-1. Com o gol do David, zagueiro que mora perto da casa da minha avó. Então eu achei, caramba, que maneiro. Pô, conheço ele, velho. Ele fez o gol. E aí no jogo da volta, foi a primeira vez que eu vi isso no estado. Ingressos esgotados. Ponto. Porque no estádio do Vitória, onde foi a final, só cabia acho que 800 pessoas lá da Desportiva. Então esgotou os ingressos. E eu comprei antecipado. Eu fui no meio de semana no Araripe comprar ingresso. Ponto. Dia da final, lotado a parte da Desportiva. O estádio de Rio Branco também, a parte também tava cheia. Aí começa o jogo. Um cara encosta no alambrado e fala assim, lá do Rio Branco, fala assim, porra, amigo, pô, sou desportivo, mas comprei ingresso aqui do Rio Branco, pô, abre pra mim aí pra eu passar pro lado de cá. Aí o policial abre pra um passar. Na hora que esse um passou, veio tipo uns 200 grenasse que compraram ingresso na torcida do Rio Branco e estavam lá tipo caladinho, tranquilo. Aí o policial abriu pra um, aí veio uma galera, deu uma confusão no estádio, teve porradeiro. É o episódio em que o ex-presidente do Rio Branco, César, rasga a cabeça, porque teve confusão, o pessoal lá foi lá tirar satisfação, a polícia desceu cacete em todo mundo, aí rasgou a cabeça dele na época. Foi um jogar, a Esportivo ganhou de novo, 3-1, se eu não me engano. Aí Hércules, né? Hércules. Final, tinha o campo Ayrton, todo embarrado. Sim, Ayrton lateral esquerdo, David Gregório, Walter, goleiro. Um dos meus heróis de infância, tá? Eu vi o episódio com ele aqui. Eu, enquanto criança, eu tinha certeza que o Walter era o melhor goleiro do Brasil. O que ele fazia agarrando pela Desportiva era absurdo. Só que nessa final foi Felipe, já o goleiro da Desportiva. Era Felipe, David, aí tinha Gilmar no meio de campo. Gilmar tinha calor. Não, era assim, era fantástico, assim, fantástico. E também é nessa época que a Grenamor volta aos estádios. Porque a Grenamor é fundada lá atrás, né? 66? A Desportiva Não, de 63? ela é de 76, eu acho. Se não me engano. 76. E aí tem um episódio muito violento no começo dos anos 2000, sacanagem, inclusive, com familiar de um dos membros, a torcida acaba. Quando eu vou pro estádio na Desportiva, não tinha Grenamor, era só Esquadrão Grenar, com alguns poucos ainda. Que era época de capixaba, né? A Desportiva tinha acabado. A Desportiva acabou. Cortaram o campo da Araripe em campo society, assim, uma coisa bizarra, feia pra história da Desportiva, e voltou ali em 2007, 2008, sabe, eu vim em 2007, né? Depois teve esse time em 2008, e aí voltou, Grenamor começou a voltar com força, e eu falei assim, cara, isso eu quero pra minha vida, eu não sou mais Vasco não, eu sou Desportivo. E eu, durante muito tempo, fui isso, tipo assim, eu deixei de mão totalmente, tipo, essa questão de Vasco e tal, e virei mais Desportiva. Só que aí, trabalhando com o outro lado, não tem como, assim, eu não consigo mais torcer dessa maneira, de ir pra estádio, de, tipo, ficar desesperado, porque você cria um carinho muito grande com todos os times. Então eu tenho muito amigo no Vitória, muito amigo no Vitória, muito amigo no Rio Branco. Na Desportiva eu tenho muitos amigos também. Lá em Venda Nova, Nova Venécia. Lá em Águia Branca, no Real Noroeste, sempre que eu vou lá, pô, o Flores, o Fabão, o Duzinho, porra, amigos mesmo que a gente tem. Então não tem como eu falar que eu torço pra um time, porque você cria relação muito forte com todos os outros. Mas onde eu aprendi a torcer em estádio aqui no Espírito Santo foi na Araripe, foi na Desportiva. Eu tô um pouco clubista hoje, né? Com a camisa do Linhares. Dou sorte que o meu Linhares tá na Série B e não consigo ter essa rivalidade, até porque eu já tomei lá ele. Então, já tomei. Mas já vi o meu Linhares perder de 12-0 no estádio, eu acho que não tem trauma maior que isso. E eu, cara, teve 10-0 também. E eu percebi que eu tinha perdido um pouco dessa rivalidade, dessa questão de torcer assim, quando logo depois, 2015, a Desportiva perde pro Rio Branco a final do Capixabão. Eu mesmo torcendo, mesmo trabalhando já, eu tinha aquele lado de torcedor, fiquei bolado, o pessoal ficava zoando aí, os amigos na rua. Só que veio a Série D, no Rio Branco, e aquele time ia subir, filho. Aquele time ia subir. Sacanagem que fizeram, porra, na época. Assim como o Vitória em 2019.
Não, aí é outra história que vai... Essa história também é boa. Cara, eu tava transmitindo esse jogo, Rio Branco Caldense. Pô, fiquei muito triste, velho. Na rádio? Espírito Santo? Transmitindo do Portal 5. Ah, tá, não. Porque Portal esse jogo 5. eu escutei na Rádio Espírito Santo, isso eu lembro. Portal 5. Cara, eu fiquei triste, velho. Era pra eu contra o Grená, que era muito mesmo. Ficar assim, porra, se ferraram. Mas, pô, fiquei triste que o Branco foi eliminado. Fiquei muito chateado. Aquele era um timaço, tinha Bruno Paiva, Léo Oliveira no meio, volante, jogando pra caramba, Pepeta. E perdeu daquela maneira inexplicável. O que a diretoria do Rio Branco fez naquele ano foi um crime, de verdade. Um povo, obviamente, culpado, que foi o ex-presidente do Rio Branco, o técnico e tal, mas não existe deixar o ambiente do jeito que ele estava, com 2 jogadores excepcionais. Um é o Heine, lateral direito, que hoje está jogando no Brasileirão, acho que estava no Cuiabá, no Curitiba, eu acho, agora recentemente. Tava no Cuiabá, acho que tá no Curitiba, é isso mesmo. O lateral Série A de Brasileiro, era do Rio Branco, foi barrado. Pô. Como é que você barra um cara desse? Lateral jogando pra caramba, Diego Neves, atacante, metendo gol, aí briga no treino, barra jogador, entra pra história de forma negativa, porque se aquele Rio Branco sobe, a gente estaria falando de um time capixaba na Série C em 2016, há 8 anos atrás. Então, o que isso poderia ter proporcionado pro nosso futebol, entendeu? Então aí foi que eu percebi, que eu falei, pô, eu sou desportivo, mas eu queria que o Rio Branco subisse, eu queria que o Vitória subisse pra caramba, eu torci, chorei naquela campanha do Vitória no 19, de perder sono, assim, de falar, caramba, velho, por quê? Que sempre contra nós e tal. Então você cria, hoje eu sou mais futebol capixaba, futebol clube, assim, total, 100%. Não, eu também tenho o Linhares e dou, assim, feliz, porque o São Mateus também não tá muito bem das pernas. E, claro, quando eu fui lá, eu e o Robson, você lembra, você tava junto. Eu tava junto. Nova Venécia, o Real Noroeste, cara, eu torce pra caramba. O Vitória mesmo, 2019, nossa senhora, velho, quanto sofrimento. Cara, ano passado, o Milagre de Resende. A história de 2019 foi um ano espetacular, assim, de histórias. Peraí, já que você falou do Vitória, deixa eu fazer a propaganda aqui rapidão. Porque tem a Vistec, né? Todo mundo sabe de onde vem a Vistec. Lá. Grande Perovano, muito obrigado pela parceria. Vistec, serviço de tecnologia, você já sabe, o link tá na descrição para você conhecer os serviços da Vistec. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Bet Vitória, aonde você faz sua fezinha, faz lá seu bilhete, onde você faz a sua apostinha marota, já sabe, né? Aquele bilhetezinho ali, troco do pão, nada de gastar o dinheiro que você vai pagar a conta de luz, o gás, nada disso. O troco do pão que sobrou na conta ali, você vai lá na Bet Vitória para poder apostar, beleza? Chattanooga Red Wolves play their first match of the year. Here comes Chattanooga now. Puts it in! Finds the back right corner! A vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo. Bet Vitória, um clique para a grande vitória. Baú do Cabeleira também você encontra todas as camisas do futebol capixaba que você imaginar. Tem lá já a coleção do Rio Branco deste ano, da Desportiva também. Porto Vitória, Nova Venécia, camisas mais antigas. O Vitória também, camisas mais antigas. Você vai encontrar lá. É isso, Churrascaria Sassa Gaúcha, Linhares Teixeira de Freitas e Onápolis. E o Pix está passando na tela, quiser fazer uma doação, fique à vontade. Vamos lá, 2019, o Vitória, roubado pra caramba. Mas antes do Vitória, tem a história que eu acho que é também emblemática. Tem um Santão uns anos também. Porque virou meme e não vai pagar. Porque 2019 só teve vitória, só teve viagem pra acompanhar os jogos. Eu só estava lá em Itu, que foi um ano que a nova diretoria da RTV, da TV e Rádio Espírito Santo entrou, que é o Igor Pontini, que tá até hoje,
faz um trabalho espetacular. Ele é um cara que sempre olhou muito pro esporte. Então, a partir de 2019, primeiramente, a Rádio Espírito Santo ampliou demais a cobertura, que já era grande. Então, eu lembro que na época a gente transmitia dois jogos simultâneos, 2 jogos por rodada no mesmo dia, em estádios diferentes. Viajava aqui dentro do estado para fazer jogo no interior, o que nos fazia já há muito tempo. A gente depois foi em todos os jogos do Vitória na Série D fora de casa. E teve um ator importante para isso acontecer, que foi Carlos Alberto Coutinho, Carlinhos Fofoca. Carlinhos Fofoca, um dos donos do S hoje. O dono do S hoje. Dono e proprietário do S hoje. Ele é apaixonado por futebol capixaba. Ele ouvinte da rádio. Rolou uma parceria em que isso já no Capixabão, tá? Ele ia... porque o que acontece? Você é o Bernardo no S 2019 hoje, né? teve o boom porque no final de 2018... eu e Bernardo trouxemos em primeira mão a informação de que Louco Abreu seria o novo reforço do Rio Branco. A gente deu esse furo aí, lá ele. Aí... Notícia em primeira mão, pô. Não, dá o furo mesmo. Aí, 2019 começou bombado. Pô, Rio Branco, um timaço, Louco Abreu. Todo mundo achou que a final o Rio Branco ia chegar na final. Eu era um deles. Episódio da ambulância teve ido pra provar o contrário. Aí, cara, esse campeonato foi muito bombado. Então o Carlinhos Fofoca chegou, não, botar uma parceria aí, botar um patrocínio, sei lá, o negócio todo. E em troca disso, ele participava do Esporte em Primeiro Plano toda segunda-feira. Toda segunda-feira ele passa. E na época a gente começou a transmitir o programa pelo Facebook. E bombava. Muita gente participava, geral assistia e comentava, mandava mensagem todo dia. Quando não tinha transmissão, o nego reclamava, mandava mensagem. E aí numa dessas, segundas-feiras, de Carlinhos Fofoca, ele sempre chegava lá e falava o seguinte: eu apresentava o programa. E a mesa era concorridíssima, porque tinha eu, tinha Jário, tinha Alpoim, tinha Rui Monte, tinha Bernardo Barbosa, tinha outros estagiários na época, inclusive no fatídico dia do Não Vai Pagar, era a primeira vez do Zé Renato, nosso amigo também de imprensa, como estagiário da rádio. Então assim, você tinha que dar lugar, você tinha que falar, levantar para outro sentar. Assim, era muita gente para falar, sempre tinha convidado. E ele sempre chegava lá e falava assim: olha, quem que jogou ontem? Nem assistia os jogos. Aí, hoje eu vou arregaçar, vou criar polêmica. Aí sempre falava, sempre ficava naquela implicância com o Jotinha, principalmente do Vitória, com o Jário Peçanha falando. Qual é o time do Carlinhos Fofoca de coração, assim? Viu que eu não sei. Carlinhos Fofoca é desportiva, Grenar. Ele é Grenar. Só que ele é um amante do futebol capixaba. É um cara que também. Mas ele é desportiva doente mesmo. Aí a gente tinha várias. Tinha até um pouco de humor no programa, porque a gente sempre zoava a Marta da Hora, que era telefonista, que é telefonista. Zoava o Jairo, zoava o Jotinha, deixava o Jotinha bravo, deixava o Jairo bravo. O Rui Monte também, eu lembro que brincava com ele, ficava bolado. E é porque assim, hoje tem caso. podcast, a gente pode ver. Assim, a gente tá conversando, a gente tá falando no microfone, mas tá sendo filmado. Na rádio, antigamente, até hoje também, você não tem uma câmera te filmando. Então, o que acontece? Quando o Jotinha ou o Jairo ia falar algum noticiário, vamos supor que você é o Jotinha. A gente ficava assim, fazia caras e bocas, fazia símbolos com a mão aqui que não dá pra fazer na hora, tirava a camisa, fazia uma palhaçada pros caras se desconcentrar. Isso pegava pilha. Ou senão, quando o Jairo tava falando, a gente chegava assim, chegava ruim, encostava assim no outro, ficava falando. Aí ele já ficava. Isso era uma tônica da zoeira, pra provocar mesmo, pra deixar os caras bolados. E Carlinhos Fofoca gostava muito de zoar, principalmente Jota e Jairo. Porque o Jota, ele ficava puto e estourava. Ele pedia pra sair do programa, xingava. Pô, tem várias histórias de Jotinha também. O finado Jotinha, que Deus o tenha, um irmão que a vida me deu, mas. Se o Jotinha tivesse vivo, fazer um podcast com ele seria hilário. Não, tem as histórias de Jotinha que dá só um podcast. Mas um exemplo. Teve uma vez, a gente zoava muito de Jotinha porque ele errava, ele falava errado. Algumas palavras e tal, algumas paradas. E aí teve uma vez que na hora de abrir o programa a gente falava, né? Nos transmissores, fulano de tal, diretor da rádio, fulano de tal, presidente, fulano de tal. Foi tipo uma ficha técnica da emissora, né? Aí ele falava todo empolgado, falava assim: e no pico das nossas antenas, com 50 mil quilos de potência. Só que assim, pra quem não entende de rádio, não existe nenhuma emissora com 50 mil quilos, que quilos é mil, né? Ou é 50 mil watts, ou é 50 quilowatts. E a gente foi falar isso com ele, meu irmão. Jotinha, você tá falando errado, cara. Eu não erro, não. Vocês são o quê? Vocês não são caxias? Vocês nunca erraram na vida de vocês?
Penha tá ouvindo o programa vai dizer. E ele ficava bolado no ar e já ia com isso. E Carlinhos Fofoca entrava nessa pilha, né? De zoar os outros. Aí teve fatídico dia que a gente tava falando sobre o Rio Branco do Louco Abreu no Capixabão, que montou-se um time muito bom, só que não tava dando resultado, né? Um time que não tinha um volante, por exemplo, e tal. E aí veio a fatídica frase de que o Jário explicando alguma coisa do Rio Branco, começou a provocação. Fala assim, mas o Branco não tem estádio. E o estádio do Rio Branco? E o jogador que o Rio Branco tá botando na justiça? O Rio Branco vai pagar. Aí que veio e não vai pagar. Aí o Jário fala, pagar vai. Aí começa aquela confusão, o áudio que viralizou, pra quem não sabe, a internet tem aí disponível no WhatsApp. Engraçado que no meio disso o Jotinha fala, e o Vitória não tem dívida nenhuma. Pero vai lá. Não, isso. Cara, o que eu lamento desse episódio é que foi no último minuto de programa. Porque se fosse no meio do programa, a gente ia ficar ali uns 15 minutos. Mas ficava acabando. Eu precisava de encerrar o programa por causa da Voz do Brasil. E aí foi lendário. Aí nesse ano de 19, a gente terminou o Capixabão. Eu lembro que eu transmiti a final. Foi a primeira vez que uma rádio fez ao vivo de Águia Branca. Foi a final Vitória e Real Noroeste. Porque lá era horrível de sinal, não pegava nada e tal. E a gente transmitiu, eu e o Alpoim, eu tava comentando esse jogo. Final foi 1-1, né? Gol do Vitinho pelo Real Noroeste. Vitória empatou com o Rodrigo César, se não me engano. E foi pros pênaltis e o ganhou. Final espetacular. Tinha 5 mil no estádio, tava bem cheio, tava bem bacana. E aí, na Série D, os representantes eram... É só Vitória, né? Só tinha um time na Série D. Em 2019, não, sempre foi, desde a época do Santos, já era 2. 2019, me lembra a Vitória... Com o PS de e Serra. 18, Serra que ganhou o Capixabão de 18. Isso. Tá E certo. o Serra, que foi aquele ano que o Serra passou da Copa do Brasil, tinha dinheiro pra caramba, veio aquela galera e comeu todo o dinheiro. Esse jogo assim, também foi sumiu emblemático. Eu tava lá como repórter de campo no Serra e Remo. Inclusive, eu acumulei uma sequência espetacular. 2018 eu estava lá no Serra e Remo. 2019 eu estava na classificação. 2019 Série Remo, 2019 Série Remo, 2020 Vitória e CSA narrando pra Alagoas. Detalhe importante. Eu narrei o jogo pra CBN de Alagoas, então eu tava vibrando por dentro e no off tava tipo assim, gol do Vitória, mas enfim. 2021 classificação de Real e Nova Venécia. Não, 21 Rio Branco, Sampaio. Povo mais querido. Eu tava lá do lado. Nossa Senhora da Penha, meu Senhor do Bonfim. Não, aí o Ferreira também é outro posto de história, mas aí deixa. Mas porque já tinha tá morto, infelizmente. Eu posso falar um pouquinho, porque ele não vai vir aqui reclamar. Ferreira tá vivo ainda. Eu tenho muitos anos de vida ainda pra quebrar o balão, arrebentar tudo. Mas aí 22. 22 aí foi uns Real 2 e anos. Nova A Venécia. gente tava lá. Aí eu não narrei 23, não fiz nada, eliminados, ou seja. Alô, Rádio Espírito Santo, por favor, fazer ano... narração, né, desse não, pra 2024. Me defender, eu narrei sim, Vitória e... Foi Salvador Costa, Vitória e Remo. Narrei pela Rádio Espírito Santo esse ano, 23. Só que a sorte acabou, tipo assim, gastei toda a energia. Já gastou, já. Mas enfim, aí esse ano de 19 teve essa campanha do Serra, e aí na Série D, a gente falou, pô, cara, a gente fez o Capixabão. Desenhei o troféu lá em casa dos melhores do Capixabão. Teve a premiação, foi maneiro, foi aqui no Hotel em Vitória, com o apoio do Carlinhos Fofoca também. Foi muito legal ver todos os jogadores indo lá pra querer receber um prêmio. Uma das coisas também que tá se acabando e faz, tipo acabou, assim... tipo, depois desse não teve mais. Ano mais. Esse foi o último ano que teve, foi a gente que organizou. Lá na rádio, junto com o Carlinhos Fofoca, apoio da federação. E tem que ter de novo, cara, pra valorizar, pra gente consumir mais futebol capixaba. E é onde entra, tipo assim, a gente da CDD que faz lá os scouts, publica, às vezes elege alguma coisa, a gente bota pra votação popular, né, o dois sempre nos jogos, e a galera fala, vocês têm que fazer mais, não sei o que, e isso, tipo, é uma lacuna que se tem no nosso futebol que precisa ser preenchida de alguma maneira. Sabe qual é a lacuna do nosso futebol? Eu acho. E hoje, vendo mais de fora, eu consigo afirmar com certeza. É valorizar o produto, cara. A gente precisa valorizar o produto. A gente precisa valorizar. E valorizar não é só, tipo, botar na mídia, não. É tratar o produto de maneira profissional, em todos os aspectos. Então não dá pra ter jogo que atrasa em hipótese nenhuma. Não dá pra ter um estádio que tem placa de publicidade
e bota no estádio e outro que não tem. Não dá pra gente ter um jogo do Campeonato Capixaba Série A com a placa do Brasileirão Série D aparecendo. Não dá pra ter um gramado horrível em estádio. Não dá pra ter vestiário que não tem água, que não tem banheiro. É valorizar o espetáculo. Tratar o jogador de futebol aqui do Espírito Santo como um atleta profissional que vai ali dar o seu melhor, dar estrutura, valorizar o produto, para quando a gente for mostrar isso na televisão, na rádio, quando o empresário for apoiar, ele olhar para falar assim, cara, esse é um belo produto. Aqui tem um trabalho profissional, um trabalho de valorização. E uma premiação, uma cobertura digna é o que merece. A gente E é o que tem a TV tá fazendo. graças a Deus, depois de muito trabalho e investimento do governo do estado, que não bota um centavo aqui, mas deveria colocar, mas que tá fazendo um trabalho espetacular lá na TVE, valorizando e divulgando o nosso futebol. Mas aí, enfim, aí em 2019, Série D, e a gente começou aquele negócio, cara, vamos cobrir, vamos acompanhar, eu botando muito a pilha no Igor, que era o nosso presidente na época, com a ajuda do Carlinhos Fofoca, comprou umas passagens, foi acompanhar o Vitória em todos os jogos da fase de grupos fora de casa, em casa, obviamente. Aí a gente foi no Rio fazer o jogo contra a Portuguesa, o primeiro jogo do Vitória na Série D, foi 0x0. Tinha jogo time do Rio naquela Vitória chave? Portuguesa, 2019. Eu É porque depois foi Rondonópolis. Não. Não, Rondonópolis é 2020. Ah, Engano, desculpa. 2020. 19 eu fui pra Rio de Janeiro, jogo contra a Portuguesa. Poços de Caldas contra a Caldense, um frio de 5 graus. Ah, que- verdade. Essa viagem foi histórica, mas aí já entra nas histórias com Ferreira já. Todas, foi Tem várias história. portinhas. Tem vários portais que a gente vai entrando. Pô, foi muito boa Acho que essa... tem uma história do Ferreira, não sei quem que foi que você falou da questão do... Acho que foi em 2020, que já era época de pandemia, questão de viajar com ele no avião, com a máscara, alguma resenha assim. Não, tem várias resenhas, mas inclusive essa de Poços de Caldas, ele me zoa até hoje, porque a gente tava em Poços de Caldas, um frio que eu nunca peguei na minha vida, tipo, 3 graus, bizarro, assim. Aí a gente saiu à noite, aí Ferreira, uma cervejinha? Eu falei, Ferreira, tá frio, velho, cerveja. Aí eu falei, tá, beleza, vai, só que vamos numa pizzaria. Só que isso era à noite já, a gente tinha parado em um lugar, comido um negócio. Eu falei, pô, pedi uma pizza, né? Tô na pizzaria. Pô, era na cantina italiana, mó, arrumadona, pessoal roupa de frio, chique, né? Aí eu pedi a pizza pra eu e Ferreira comer, né? Nós estávamos ali, eu e ele. Só que, pô, ele não comeu a pizza, mas eu comi a pizza quase toda. Toda, praticamente. Aí, meu irmão, aí ele ficou com isso na cabeça. Pô, esse moleque come uma pizza sozinha. Aí, onde ele me vê hoje, ele, pô, vou pagar a pizza pra você. Ele, pô, esse moleque come a pizza que só ele. Eu falei, pô, Ferreira, eu pedi pra nós dois. Você não quis comer, devorei. Aí a gente foi pra Poços de Caldas, foi pra... O Ituano, aquele ano, era do grupo do Serra. Isso. A gente foi pra Itu depois, obviamente. Sim. Tava lá. A gente foi pra Brasília fazer o jogo contra o Sobradinho, que aí começou a história bacana do Vitória do 19. Porque o Vitória, ele tava mais ou menos as pernas. Era um time que tinha ido mais... Tinha ganhado o Capixabão, mas tava se reformulando. Trouxe Valdir Bigode, trouxe vários jogadores, Watson, trouxe Rafael Pernão, que jogou nada. Mas eram os queridinhos do Valdir Bigode. O Watson jogou muita bola, inclusive. E esse time tava ali mais ou menos, né? E chegou na última rodada precisando de ganhar o Sobradinho fora de casa para classificar. O Sobradinho joga em Brasília. Só que o jogo foi remarcado para Lusiânia, em Goiás. Aí a gente pegou, eu e Ferreira, fomos para Brasília, que fica mais ou menos 1 hora de Brasília, assim, muito perto. Aí a gente foi para Brasília, ficou lá, tivemos o apoio do motorista, da equipe do então assessor da presidência, Manato, que ele trabalhava na época com o Bolsonaro lá e tal. A Ferreira pediu uma ajuda pra ele. Ele ajudou a gente lá com o pessoal da equipe dele pra dar uma carona pra gente. O pessoal levou a gente lá. Fizemos o jogo, chegamos lá no estádio de Lusiânia. Uma galera do Sobradinho e uma galera do Vitória, indo torcer pro Vitória. Descobrimos que o jogo era de portão fechado. Só que do lado de fora do estádio, lá em Lusiânia, em Goiás, no meio do nada. O estádio é antes da cidade. Ele fica num morro assim, não tem nada em volta, nada. Aí chegamos no estádio, pronto pro jogo começar, abrimos uma jornada esportiva, eu e Ferreira. Cada jogo começa? 10 minutos.
e 20 minutos. E como tava só eu e Ferreira, a gente não tinha repórter de campo, porque a gente tava na cabine, né? Porque eu montava o equipamento, comentava o jogo e Ferreira narrava. Às vezes eu narrava, enfim. A gente foi ali, em meia hora, na hora do jogo começar, 35 minutos, na hora do jogo começar. Resumo da ópera, não tinha ambulância. Não tinha médico na ambulância, uma parada assim. E em vez do juiz encerrar o jogo, cara, demorou quase uma hora. E, tipo assim, o time dos caras tava eliminado já. Não queria mais nada no campeonato. Era só terminar, Vitória ganhar de WO ali 3-0, classificar a próxima fase e vambora. Teve jogo. E, meu irmão, um dos piores jogos do Vitória. Tomando ele no sufoco, jogando nada, velho. 1-0 Sobradinho. Aí, meu irmão, aquele mesmo discurso, né? Pô, mais uma vez, futebol capixaba. Vitória Investimentos, Baluartes apoiando e tal. Aí entra Vitinho no segundo tempo. O Vitinho entra, tipo, 35 do segundo tempo, assim, pelo que eu me lembro. Do nada, do Neida, como... O cara mete 2 gols, pô. 2-1 Vitória, Foi heróico. na beira do outro, né? Foi, tipo, uma sequência. O último foi já no final do jogo. Vitória vira o jogo. E aquilo ali, meu irmão, deu uma sensação de que, porra, agora vai, como sempre, né? Agora vai. E aí sai de Brasília, top. Tamo aqui de novo semana que vem, porque eu tô jogando contra o Brasiliense. Tamo aqui de novo semana que vem, vamos pra cima dos caras. Pô, voltamos animadão, velho. Já vendo dinheiro de passagem pra ir pra Brasília na outra semana, porque a gente ia pegar o Brasiliense, primeiro jogo aqui, e o segundo jogo lá em Brasília. Lá em Brasiliense, como diz outros. Aí, pô, massa. Primeiro jogo aqui, o Lúcio, zagueiro, pô, aqui no estádio do Vitória, lotado. Penta, campeão. Vitória jogou nada. O Brasileiro também jogou nada, 0-0. E o goleiro era Sucuri. Sucuri. E Jotinha ficava xingando o Sucuri na beira do campo. Já tinha com essa cadeira de praia, esse muito bem. Porra, ele chegava o óculos assim e tal. Porra, era uma figura histórica. Aí, vamos pra Brasília. Cara, eu me assustei, porque Brasília é tipo Espírito Santo pra futebol, não tem muita tradição, né? Eles não Só têm... tem o Gama e o Brasiliense, assim, que estouraram lá no começo dos anos 2000, mas não tem uma tradição. Mas eles não têm, tipo assim, times em Série A e Assim, tal, e tal. E é uma cidade que tem muito vascaíno, flamenguista, um pessoal que torce pros times do Norte, tem muito pessoal do Piauí, do Tocantins, que mora em Brasília. Então, assim, que é uma cidade que foi habitada pelos outros estados, né? Porque, enfim... Então não tem uma cultura muito grande do futebol brasiliense. Cara, a gente chegou lá, clima de guerra. Porque você chega em Brasília, aquele lugar que eu acho feio, um monte de reta, aquelas ruas gigantes, enfim. E aí o jogo é em Taguatinga, que é na divisa de Taguatinga com Ceilândia, que é na cidade satélite de Brasília. Né? Cara, você entra, a gente entrou lá pra ir pra Taguatinga, faixa. Brasiliense, hoje jogo 4 horas contra o Vitória pra subir, obrigação. No meio da rua as faixas. Tipo, no semáforo eu senti umas faixas. Aí a gente pegou... Porra, onde é clima de guerra. Estádio Cerejão, né? Que é o estádio Brasiliense. Chegamos lá. Sempre uma dificuldade pra entrar, né? Credencial. Eu senti diferente, tal, estranho. Fui lá montar a cabine, assim. Que eu montava os equipamentos. Eu falei, já vou deixar tudo montadinho pra gente fazer o jogo. Isso bem antes do jogo. Chegamos lá, meu irmão. Eu falei, pô, irmão, boa tarde. Onde que eu posso pegar aqui uma cabine? Isso da Rádio do Espírito Santo lá e tal. Ele olhou pra minha cara e falou assim, se vira aí, irmão. Falei, massa. Beleza, então. Porque a gente sempre pergunta, né? Pô, aqui é 110, 220, como é que está de internet? Essas paradas técnicas. Normal. Colega de imprensa, pô. A gente faz isso no Brasil todo. Sempre é muito bem tratado. Lá os caras já fechando a cara. Montei, fui lá no gramado, tirei umas fotos no gramado. Até joguei as fotos no gramado. Conversei um pouco com o técnico Valdir ali, com o Wesley Martinelli, que era preparador físico. Campo grama alta, assim, um estádio grande. Vamos fazer o jogo. Estamos fazendo o jogo, meu irmão. E os caras davam, de vez em quando, dava uma xingada, assim, os outros. Contra nós, assim. E Ferreira já fica meio bolado. E Ferreira ele, pra mim, é um dos maiores showmans da imprensa brasileira de todos os tempos. Nosso Chacrinha, não sei, o Chacrinha, Galvão Bueno. Ele é, cara, ele é espetacular. É um cara que me ensinou muito de televisão, de rádio, de vida. Você tem o perfume que o microfone gosta, Lucas. Perfume que o microfone gosta. Porque quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Um irmão que a vida me deu, Ferreira Neto. Aí, beleza. E ele tá ficando meio bolado. Ele fica bolado, ele fica mais artístico ainda. Ele fica... E aí, filho, Vitória tava mandando no jogo. Mandando. Eu
naquela campanha, a melhor partida do Vitória foi o jogo contra o Brasiliense fora de casa. Carlos Vitor jogou muita bola. Rodrigo César jogou muita bola. Disclaimer, o Vitória só não subiu em 2020 porque não tinha Rodrigo César, tá? Mas aí é outra história. Craque da bola. Professor Rodrigo César, hoje no Rio Branco. Jogando muita bola, o Rodrigo tava muita bola. Ele mandou naquele meio de campo daquela campanha do Vitória. Aí, 1-0 Vitória. Escanteio, pá de cabeça, 2-0 Vitória. Meu irmão, Vitória aqui, ó. Masterclass. Jogando fino. Podia fazer o edit do Mourinho com o Valdir Bigode naquele dia perfeitamente. Jogando fino. E aí começou o jogo a apertar, segundo tempo, pressão dos caras, gol do Brasiliense. Só que o Brasiliense fez um gol e, tipo, não conseguiu. Daqui a pouco, irmão, só vejo pá, pá, pá. Bala de borracha. Os caras do Brasiliense começaram a jogar coisa no gramado e começaram a tentar invadir o gramado. E a polícia começou a dar-lhe tiro no meio do jogo, jogo rolando. E pum, pum, pum. Aí começou a entrar gás de pimenta na cabine. Os caras começaram a ameaçar a gente na cabine, tacar coisa pra gente na cabine. O estádio ficou meio vazio. A gente teve que esperar quase 1 hora o jogo terminar, a Vitória classificado, pra ir embora. E a gente foi embora, velho. Cara, olhar pra cara do Ferreira assim, e ele tinha um negócio com o Ferrugem. Ferrugem, zagueiro que pode jogar com qualquer time do Brasil, jogando muita bola. Ferrugem e Léo Breno, a zagueira da Vitória. Lateral esquerdo era Cássio, lateral esquerdo era Cássio. Lateral direito jogava o Watson, né? Ele jogava o Watson, lateral direito. O Cássio jogava por ali também. Harrison é o goleiro. Harrison, lateral esquerdo... Cássio? Não, direito era o Cássio. Lateral Desculpa. direito era o Cássio. Enfim, não vou lembrar agora peça por peça. Sim, mas esse time eu lembro que... Foi quando eu comecei também na TV, eu lembro que por muito tempo a gente não sabia posição por posição, mas esse time eu quase gravou. Sim. Que era Harrison, Léo Breno, Ferrugem, Cássio, Rodrigo César, Carlos Vitor. Tinha um volante que o Valdir trouxe também, que era muito bom volante. Eu esqueci o É nome porque o dele time que agora. foi... Eu lembro mais do time que foi campeão capixaba. Que daí as peças Então, mais o time daqui. do Capixaba, ele é um pouco mais conhecido. Mas aí, tinha também o time do Capixaba, tinha o Jean Lucas na frente, que era um atacante. Nilo era o centroavante desse time. Que Muito começou bom no jogador. 12. Nilo. Sim, lá em Aqui 2015 a gente fez muito jogo do 12 no Portal 5. Cara, acabou esse jogo, a gente foi lá pro hotel. Cara, Valdir, esse ano a gente sobe e tal. Ele falou assim, não sei não, cara. Aí começou uma certa vaidade ali no Vitória, uma coisa mais interna, que eu não sei direito o que é, enfim, não tô nem escondendo não. Mas, cara, o time tava voando, velho. Ia pegar 8 anos. Que tinha 8 massacrado o anos, Serra Que aqui. tinha simplesmente no seu elenco Gabriel Martinelli, pô. É. Gabriel Martinelli. E na Só que ele não presidência- jogou. Ele não jogou porque ele já tava vendido e o Arsenal não queria que ele jogasse pra não se machucar, mas ele tava no elenco. É, tinha jogado o Paulistão pelo Sim, Ituano, jogou né? o Paulistão e foi logo na sequência. Mas E tinha o Gui Mendes, eu lembro do Gui Tinha o Mendes. Guimê, tinha o Correia, o volante Correia, pô, jogava bola Aham. pra caramba, craque de bola. Como é que era o nome do diretor? Pegorari, que era o goleiro, O diretor deles que hoje tá na CBF. Juninho Paulista. Juninho Paulista, é ele mesmo. Ele era o presidente do... Isso, é. Enfim, aí que também aí vem outra parte da história que foi roubo descarado, assaltaram o Vitória. Aí esse jogo do assalto, jogo de ida, tranquilaço, 0x0 aqui no Vitória. Mano, a superstição tava certa, 0x0 brasileiro se classificou. 0x0 Ituano vai dar nós. Chegamos em Itu, a primeira e única viagem de avião de Jota Oliveira na vida dele. Que aí é uma história de Jotinha, mas tem que contar porque, pô, muito engraçada, né? Todos os jogos ia eu e Ferreira. Um dia ele chegou lá na rádio com o Carlinhos Fofoca, que era uma espécie de patrocinador nosso ali, né? Chegamos na rádio segunda-feira, pós Brasília, se eu não me engano. Porra, voltamos como? Grandão, né? Classificação e tal. E vamos pro programa, vamos regaçar. Chegamos no programa, já tinha assim, ó. O programa todo. E ele era meio crianção, assim, de fazer expressão e tal. Foi, Jotinha? Não. Acabou o programa e ele chegou. Carlinho, eu posso viajar na próxima vez? Aí ele falou, pode, pô, eu preciso pra viajar. Ô, menino, falando comigo, por que Jotinha não viaja com vocês? Aí eu falei na moral, Jotinha, tu pode ir, mas tu vai montar os equipamentos e vai fazer as paradas? Não, mas aí vai o técnico. Eu falei, não, tem 2 passagens. Vai você e Ferreira, ou vai você e Jair, pode qualquer um.
Aí ele, não, mas, pô, mas esse é um absurdo, você chegou agora e tá já viajando já pra todo quanto é lugar e tal. Eu falei, Jotinha, a culpa não é minha, não, é porque eu monto aqui essas paradas, se você já pode te ensinar a montar. Não, porque quando eu trabalhava em rádio lá na Bahia, eu montava a maleta, mas, cara, era outra tecnologia, não é a mesma coisa que hoje. Aí ele ficou, não engoliu, velho. Aí ele chegou, Saul, quero viajar. Saul é o diretor da Rádio Espírito Santo. Quero viajar. Mas ele falou, cara, mas é porque o Lucas monta e tal, e Ferreira vai narrar o jogo e tal. E aí ele, e se eu conseguir a passagem? Você paga a minha diária? Porque a gente tinha diária de viagem e a passagem era por fora. A gente compra passagem pela agência de viagens do governo. Cada autarquia, secretaria tem uma cota, né, de viagens. E a diária também é paga pela instituição, que você viaja pra tal lugar, tanto dinheiro por dia pra você ir pro hotel, pra comer. Você paga a diária? Mas eu pago. Se você conseguir a passagem, eu pago a diária pra você. Aí ele chegou e conseguiu a passagem. Conseguiu a passagem e tava todo, porra, parecia uma criança, viajar e tal. Aí eu e Ferreira, o jogo era em Itu. A gente foi pra Campinas, e de Campinas pra Itu. A gente fez uma amizade muito grande com Renato, da rádio 104.7 de Itu, Rádio Cidade de Itu, que ele veio aqui no Espírito Santo, a gente deu uma moral pra ele, levou ele nos lugares, deu um apoio pra ele. E quando a gente foi lá em Itu, ele buscou nós no aeroporto, levou pra gente pra jantar e tal. Cara maravilhoso, um amigo que a imprensa me fez. Eu e Ferreira. Aí ele buscou nós lá. E o Jotinha veio com o voo do Vitória. Veio com o voo do Vitória, assim, a CBF pagava o voo pros jogadores e os diretores do Vitória compraram passagem nesse voo. Aí veio o Ademar, veio Perovano não veio. Veio o Ademar, veio a doutora Rafaela, que era médica do Vitória. Veio, acho que o Guto tava nesse voo também, o filho do Guto. E o Rodrigo. E veio o Jotinha com eles. Só que eles eram lá em São Paulo. Só que o Jotinha, ele falou, não, sou acostumado a viajar de avião, pô. Várias vezes. Ele também era muito causeiro, Jotinha. Meu amigo, mas muito. Várias vezes, a primeira. Muito causeiro. Várias vezes, a primeira vez. Aí chegamos lá. A gente chegou no hotel, fez o check-in no hotel. O Ferreira chegou antes do check-in do hotel, falou, posso tomar café da manhã? Ai, só história. Aí, beleza. Aí chegamos, aí depois chega o Vitória, horas depois, no mesmo hotel, o melhor hotel da cidade. Vamos, Jotinha, da cor da sua camisa, filho. Branco, assim, ó. Pálido. Falei, o que foi, Jotinha? Não, tá tudo bem, tudo bem. Aí cheguei pra doutora Rafaela e falei, doutora, o que aconteceu? Menino, ele passou mal. Deu porque na época tinha o... Ah, não, essa é outra história. A do Charles é no outro ano. Aí ele passou mal, eu dei remédio pra ele pra dormir, ele dormiu, só que ele acordou no meio do voo, chegou lá em São Paulo, ele vomitou o aeroporto todinho, passou mal, ficou desesperado, falou, meu Deus do céu, esse cara passar mal aqui em São Paulo, o que eu vou fazer com o Jotinha, velho? Tudo bem, vamos pro jogo. Aí o jogo, é o fatídico jogo, o Vitória jogando muita bola contra um bom time lituano, abre o placar, e aí... O do Ferrugem? Gol do Vitinho, se eu não me engano. Enfim, não lembro de foi agora. Também não lembro. Estávamos lá e já tinha de repórter de campo. E aí que é a diferença? Um jogo de Série D de brasileiro, igual era aqui. A gente chegou no estádio 3 da tarde. O jogo era 7 da noite. Filho, tinham pelo menos uns 40 profissionais já no estádio da Federação Paulista. Você não entrava no banheiro se não tivesse um cara te acompanhando. Não pisava na beirolinha do gramado antes de nada. Tudo controlado, acesso, os caras com ar de superioridade. Falei, mais uma vez, vai ser guerra. E foi. Pro mal, né? Fizemos 1x0, Vitória fez 1x0. E na transmissão, eu tenho ela até hoje gravada toda na íntegra do rádio. Eu falei, foi pênalti bem marcado. Porque a bola bateu na mão do Cássio. A bola bateu no braço do Cássio, sim, muito. Falei, pênalti marcado. Infelizmente, a gente tem que... Enfim... A transmissão aquele ano, Maicujo. por imagem, Maicujo. Que aí, virou Eleven futuramente. Aí, tomar a transmissão, pá, vitória. Só que o empate era nosso ainda, pô. Tipo, fora de casa. Gol fora. Gol fora, tranquilo. Tranquilo assim, de boa. Aí, tomamos o segundo gol e tal. E o Vitória pressionando. Aí teve umas inversões de jogada também lá, que não deu falta. Eu lembro que eu fiquei muito puto. Teve um outro gol do Vitória também, que foi anulado, que não era pra ser anulado. O gol do Carlos Vitor, eu acho, se não me engano. E aí, no meio da transmissão, chega a imagem, né? O Maicujo lá, um print. Lembra que foi até Léo Júnior, que vai narrar agora o Capixabão pela TV. Mandou, tava acompanhando. Aí, falei, caramba, velho. De novo.
Foi muito fora da área. Mas muito. Extremamente fora da área. E aí vem aí a parte triste, muito triste. A gente ficou, cara, fui destruído aquele dia. Voltei pra casa assim, chateado. E já tinha. E quis invadir o campo pra bater no árbitro, pô, simplesmente. Mandou o árbitro tomar naquele lugar ao vivo e tal. Eu vou atrás de você, seu pombo, filho da. E aí virou um folclore depois da resenha, mas foi extremamente triste, da gente ser prejudicado daquela maneira. Do presidente da CBF na época reconhecer que foi erro, mas aí, reconheceu e aí? É. Cadê a vaga? 8 anos subiu, tá na Série B, quase subiu pra Série A. Hoje tem um orçamento Quase 10... deixou seu Vasco na Série B. É, por Batalha de Itu foi massa. Então, assim, era pra ser o Vitória, velho. E era pra ser o Vitória mesmo, assim. Eu acho que... É que era, e passava esse jogo aí jogaria o jogo do acesso. É igual o Tava nas Santão, oitavas. é igual o Santão em 17, né? Isso, que perdeu pro Operário. Aquela mística ali, velho. Aquele negócio ali não existe, velho. Aquele gol aos 48 de um cara que não sabia andar. O Schumacher, né? O cara não E sabia virou andar. ídolo Velho. do Operário. Até hoje lá. Depois o Cleiton troca de goleiro, Paulo Faria pegando pra caramba, bota o Camilato. E quem Camilato. foi? Sim, campeonato. Cara, e alguém me falou que não foi orientação do preparador de goleiros essa O troca. preparador de goleiros falou isso, que era o Erasmo Serafim. Isso, é. Então- Até hoje ninguém sabe, foi coisa da cabeça do Cleiton. Eu acho que pelo que eu escutei do bastidor dessa história é que um dia antes tinha treinado o pênalti e o Camelato tinha pegado 3 pênaltis. Por causa disso. Algo assim, eu acho. Mas, cara... Que não tem nada a ver. Mano, o goleiro tá quente ali, ainda mais o Alan Faria. Cara. Beleza, já foi. Mas... Hoje colocaram o Camilato, mas hoje, 2024, Camilato goleiraço. Mas, porra, na época ele era reserva, ele tava começando. E, pô, o Erasmo, Que é o preparador de um goleiros. dos melhores que a gente tem no estado, o melhor, se for ver. Porra, falou, não é, pá, é o Alan e tal. O Erasmo falou. Eu olhei pro lado, o cara tava entrando. Não foi tipo um negócio planejado, conversado, enfim. Aí 19, aquela tristeza, já tinha mandado o cara tomar lá ao vivo. E aí, porra, dá um desânimo, cara. Bateu um. Caramba, mais uma vez na trave, mais uma vez da forma que foi. Aí 2020, a melhor vitória da história. Dos últimos 30, 40 anos. Melhor vitória. 9 jogos, 9 vitórias. Não, e o time do Brasileirão era melhor ainda. Aí veio o quê? Pandemia. Pô, velho, é inacreditável você falar assim. Você olha a linha do tempo. Vitória, aquele time do Rodrigo Fonseca era bom demais, cara. 9 jogos, 9 O vitórias. Rodrigo Fonseca chega depois da Série D pra pro Copa S. Pra Copa, não, pro Capixabão de 20. Não. Copa S de 19 era o time da Série D. Jogava junto, tinha o Edinho naquele time. Que daí chegou um atacante lá de São Paulo, o Tauan, é verdade. Isso, chegou, o Careca lá e tal. Aham. Então, Aí assim, o Rodrigo Fonseca chega pra 20. chega pra 20 e, cara, timaço do Vitória. É a primeira Timaço. fase do Capixabão que não tinha Timaço, pandemia. cara, 9 jogos, 9 timaço. O vitórias. Rodrigo César, cara. Porra, eu não tive a chance de falar isso com ele ainda. Falei com ele na época, assim. E ele falou, cara, não dá mesmo. Mas ele não tinha que ter se aposentado, velho. Eu sei que a parte física falou mais alto, ele não tinha condição de treinar com a intensidade que ele treinava e fazia. Mas ele era o técnico do Vitória dentro de campo. Ele era o dono do time. Ele era capitão, não era à toa. E aí vem a pandemia, o time se destrói. A gente ainda tava naquela lance de acompanhar fora de casa. O primeiro jogo do Vitória fora de casa, contra o Goianésia, a gente tava lá, tava eu e Ferreira lá em Goianésia. 13 jogadores do Vitória. 11 jogando, 14, 11 jogando, 3 no banco, um goleiro, 2 zagueiros. O time do Vitória, que aí, entre o Capixabão e a Série D, o César se aposenta do futebol. Uhum. Não volta. E pra mim, por isso que eu acho que se ele tivesse naquele time, o time seria outro, seria diferente e subiria. Aí nesse ano de 20 a gente foi pra Goianésia, foi pra Goiânia, Rondonópolis foi o Bernardo. Enfim, Só. foi um Brasília também, eu acho. Fomos pra Brasília. Foi esse ano que foi o primeiro ano que com 6, né? Foi. Então, Brasília a gente foi porque... foi. E aí, 6, Vitória não, 8. teve 3 técnicos diferentes, um deles com medo de avião, Charles de Almeida. Essa história eu tô ciente. Grande É o personagem. mesmo do Estrela, né? Que uma Copa Verde isso. também foram de ônibus. Isso. Jogar com não sei com quem. E aí, a gente viajou pra Goiânia, Vitória e Goiânia, o Charles era o técnico. Ele foi no voo dormindo, ele foi drogado aqui em Vitória, desmaiado, botaram no avião, desmaiado, tiraram do avião.
E aí acordaram ele já em Goiânia, estão indo viagem. É bizarro, assim, a história dele. Mas aí daí pra frente, na TVE mudou um pouco o foco. Porque lá em 2019, quando o Igor chega, eu era ali o ponto focal do esporte, né? Na época. Você chegou a ser coordenador de esporte, né? Durante muito tempo, assim, eu chefiava ali a equipe na rádio, e quando virou TV mais forte, aí agregou, juntou, né? Em 2019, um bastidor importante. O Igor me chama na sala dele e pergunta bem assim: Lucas, eu nem conheci o Igor direito. O que a gente faz para transmitir o Capixabão? Como é que faz? Qual é o empecilho? E o que você mudaria? Na época quem transmitia era a Torcida S com a TV Capixaba. A Torcida S fazia as imagens e só mandava o sinal pra TV Capixaba. Que era uma transmissão tecnicamente precária, no sentido de ter só 2 câmeras, o replay só do que ia pro ar. Era uma estrutura mais reduzida em relação ao que a gente tinha na Gazeta, né? Que era pra Dom Globo. Que, enfim, até 17. Eu falei, cara, a gente tem que ter uma transmissão assim, com mais câmeras. Hoje é feito desse jeito. Acho, se eu não me engano, não tem repasse pros clubes. Acho que não tinha mesmo. Algo desse tipo. E aí, junto com o Igor e com o jurídico da TVE, da RTV, né? A gente começou a tratar como vamos fazer. Eu lembro que eu nunca vou esquecer disso. Foi quando inaugurou as escadas rolantes do Kleber Andrade, que foi anunciado que a TVE ia assumir o Capixabão. Agora, que ano que foi isso, eu não vou lembrar. Então, a TVE assumiu o Capixabão em 20, na volta da pandemia. Isso. Porque, na verdade, já era pra ter transmitido em 20 desde o começo. Só que não deu certo. Questões contratuais que eu sei que é complicado. Cara, eu ajudei na formatação do primeiro contrato. Foram meses. Você que criou o slogan. TVE, o seu time joga... Foi na sala do Igor, foi a gente que criou. Foi o Igor... foi eu e ele, assim, a gente tava conversando e saiu, TVE, aqui seu time joga em casa. Aí a gente fez o contrato, vamos botar o contrato pra rodar. E aí veio na volta do Capixabão, né? E aí... porque aquele ano foi assim, quando volta o futebol, volta na Série B, que aí começou na TVE, foi a primeira vez da história que a Série B transmitida em TV aberta. Sim. Que foi quase todos os jogos no Kleber Andrade. Era Pinheiro jogando, Capixaba, 4, 5 times só, eu lembro. E aí passa a Série B, meio que tipo assim, a Série B sobe o Vila e o Pinheiros, meio que um teste, beleza, aprovou, aí volta o Capixabão no final do ano. A final do Capixabão 30 de dezembro. É dia 29 de dezembro? 30 de dezembro, né? 30, eu lembro muito bem porque foi 30, acabou o jogo, eu vim pra Vitória buscar meu primo no aeroporto e no outro dia era 31, a gente foi pra praia já comemorar o Réveillon e o Gabriel Fernandes veio aqui e falou que foi um Réveillon estendido em Venda Nova. Sim, quando virou, ele comemoraram o resto da vida. E aí a gente transmitiu 2020, muito com uma coisa muito meio que no impulso, e renova o contrato para 2021. E eu lembro porque eu era o fiscal do contrato, eu que autorizava os pagamentos para a federação. Porque hoje a TVE, via governo do estado, né, ela compra junto à federação os direitos de transmitir o Capixabão. Porque quem tem os direitos de todos os clubes é a federação. A federação meio que comprou isso aí os também. Os clubes eles cedem os direitos de imagem para a federação e a federação comercializa os direitos de imagem dos clubes. E a TVE compra esses direitos da federação para poder comercializar, exibir no campeonato. Até porque não é só o Capixabão, são todos os campeonatos. Sim, organizados pela federação. E quando a gente da CDD foi transmitir a Copa S Sub-20, eu, pensando na minha cabeça, tava tudo desportivo, peguei a tabela desportiva, Vitória, Esporte. Falei, ali, o Esporte ia jogar no Estiva, eu falei, pô, bonitinho. Eu cheguei na federação, falei, vou transmitir ela. Não, é bem assim. Aí foi onde o Igor conversou, ajeitou e liberou pra gente transmitir alguns jogos da Copa S Sub-20. Todos os campeonatos. A TVE tem os direitos de imagem, direito comercial deles. E aí é uma parceria que, graças ao governo do estado, que é um investimento necessário para transmitir, enfim, e aí isso se expandiu de uma forma gigantesca. E aí entre 20 e 21 eu mergulhei, 20, 21 e 22, né? Eu mergulhei assim de cabeça nesse projeto total, fazendo tudo que você imaginar, desde planejamento de lado financeiro de contrato, de renovação de contrato, desde pensar arte, gráfico, estrutura de transmissão, equipe de narração, de comentarista, de tudo que você imaginar que envolvia a transmissão, era a gente que fazia na raça mesmo. Hoje, graças a Deus, com o apoio do governo, a estrutura da TV aumentou muito em termos de profissional, então hoje tá muito melhor o trabalho, tem muito mais qualidade. Todos os jogos transmitidos, cara, você não tem noção que é todos os jogos transmitidos. Aí vamos lá.
2015, quando você entrou na faculdade, né? E eu também, quando eu entrei em 2018, a mesma coisa. Era muito quando tinha um, a gente ficava muito feliz. E era só semifinal e final que transmitia. Isso. Aí depois passou a ter um por rodada com a torcida S. A gente já ficava feliz pra caramba. Sim. 2021 começou a ter um por rodada na TVE e o restante na Eleven. Sim. Pô, todos os jogos com imagens, cara, muito feliz. E agora todos os jogos. Porque a Eleven, vamos falar a verdade, não era qualidade boa. Confesso. Sim. Era, Eu narrei jogos beleza. pela Eleven também. Narrei muito jogo pela Eleven. Beleza, era. Cobria a lacuna, mas agora com a qualidade que a gente tem hoje era algo Não, inimaginável. cara, hoje, ô, Vinícius, eu tava agora de férias, eu fui em Curitiba no jogo Operário e Curitiba no Couto Pereira. Tinham 20 mil pessoas no estádio, um jogo de Série B de brasileiro, né? O Curitiba e o Operário são times da Série B do brasileiro, então é um jogo grande, né? Um jogo bom de se ver, foi até um jogo legal. Transmissão do Campeonato Paranaense da N Sports, que transmitiu, É o inclusive, pay-per-view deles lá. e tal. Cara, a transmissão de Curitiba e Operário, 5 câmeras. Câmera 1, 2, 6, 7, 3. 5 câmeras. Transmissão. Sabe quantas câmeras teve na final da Série B do Campeonato Capixaba? 12. Sabe quantas câmeras tiveram na final do Capixabão de 22 no Kleber Andrade, jogo de ida? Ah, 14. Sabe qual é o mínimo de câmeras que a TVE sai pra fazer o jogo hoje? 7. Vários jogos com 9. Então, cara, a gente tá podendo usufruir de uma estrutura de transmissão que não existe em lugar nenhum. Nesse parâmetro, com essa quantidade. Porque você transmitir um jogo é bom. Só que estão todos os jogos assim. Então, hoje, quem curte pro Capixaba tem a opção de ver muita coisa boa por causa da TVE. E por isso que é relevante. Eu acho que o que a TVE faz e o que a Rádio Espírito Santo faz, que o governo do estado faz hoje, é valorizar. É pegar esse produto que a gente tem, que é nosso, Capixaba é nosso, do Capixaba, falar assim, cara, vamos dar carinho, vamos tratar legal, vamos botar uma coisa bacana. Esse ano tem um troféu que vai ser novo, que foi desenvolvido. Enfim, eu acho que Dá isso... spoiler, é baseado na logo? Talvez. Pô, lógico que é, né? Vai fazer a logo com o troféu e ainda fazer troféu diferente. É porque tava todo mundo perguntando. Mudou o troféu? Eu falei, não sei, só mudaram a logo, cara, não sei. Se não foi avisado, vai ser avisado agora. Mudou o troféu do Capixabão, ele é inspirado na logo. Bolsonaro, eu ajudei a criar lá o placazinho. Ficou bacana, cara. Ficou. Eu achei meio, assim, parecido com a Europa. Gostei do... Não é Europa League ou da Conference League, não Só sei. que a diferença é que a Europa não tem a nossa classe de futebol. Ela não tem Não CV10, ela não tem Edinho metendo 2 gols contra o Jaguaré. Exatamente. Nós somos muito melhores. Mas então acho que é isso. Carinho. E aí, pô, hoje a TVE tá bombando e vai. E eu vou falar uma coisa pra você que eu falei isso. Eu falo com os amigos, assim. Tem tudo pra se tornar uma nova tendência a nível Brasil. E isso já tá sendo feito, velho. O que a TVE tá fazendo com o Capixabão já está sendo visto por outros estados. Então hoje. É algo muito parecido que acontece na Bahia, com o Campeonato Estadual. A grande inspiração na TVE foi a TVE Bahia. E até uma coisa curiosa, vou falar aqui, porque, enfim, é bastidor, mas o diretor-presidente da RTV, que é o Igor, ele é amigo do presidente da TV Bahia. Acho que lá também é TV Bahia. Fundação. Não, mas acho que também é uma fundação que cuida, né, da Rádio Educadora e da TV Bahia. E ele provocou o Igor, falou assim, pô, Igor, eu transmiti 50 jogos aqui do Baianão 22. Aí o Igor falou, eu já fora da TVE, tá? O Igor falou, Lucas, como é que eu faço pra transmitir 55 jogos? É, por causa que a última rodada, a ideia era só fazer um jogo, mas acabou sendo todos. Aí eu falei, Igor, você tá ficando doido. Tem como não, pô? Não, mas vamos lá, tem como sim. Porque eu sou o cara do tem como. Se me perguntar, pô, Lucas, bora fazer tal coisa? Eu falo, bora. Aí a gente dá um jeito depois como é que vai fazer. E, cara, conseguimos. E hoje já é a consolidação, né? O ano passado foi já assim, 59 jogos transmitidos. Esse ano serão também 59, mas com uma qualidade muito melhor, com uma estrutura muito melhor. E vai ser mais por aí. E a tendência, sabe por quê? Porque hoje em dia, pega o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca até anos atrás, você tinha um jogo da Globo, o resto era pay-per-view, né? Premier. Independentemente de qual seja. Depois ficou uma bagunça e tal. Hoje, cara, você dificilmente não vai ver um jogo dos 4 grandes que não esteja disponível no YouTube. De graça.
Porque eu acho que Tem o Gold, tem o Cazé TV do Vasco e tal. Então, assim. Então só não vai o jogo que vai pra Band, que daí não envolve o Vasco. Mas aí a Band é aberta, então assim, é de graça. Sim. Então, assim, o restante dos jogos é tudo no Gold. Mas hoje eu acho que rolou, e a TV faz parte desse movimento, e pra mim é uma das expoentes, do acesso gratuito ao futebol. Antigamente tinha muito pay-per-view. Hoje em dia você consegue ter mais jogos de graça. É que o YouTube facilita isso, cara. Mas também isso também é um veículo de comunicação. É como se fosse TV aberta. Porque eu lembro que quando começou a Lei do Mandante, foram tentar na Eleven e não deu certo. O Flamengo mesmo tentou na Eleven e não deu certo. Fazer no Flamengo Plus lá, na TV Fla Plus, também não deu certo. Aí chega a Cazé TV, faz uma Copa do Mundo no YouTube aberto. Mano, se fez uma Copa do Mundo, velho, o que nós vamos fazer com o Carioca? Então, assim... Eu lembro também agora, Goiás tem a mesma política, são não sei quantos jogos são lá, mas também no YouTube da TV Assembleia do Estado. Então, cara, mano, é tendência, e a TV... Paulistão também, pô, na Cazé TV. Cazé TV... A FPF TV também transmite ao vivo, tem aí nos jogos acabei de voltar de viagem pelo sul, assim como você tava no Paraná, só que você tava no litoral, eu tava lá no oeste. E em Santa Catarina é uma TV MBTV. Antes era também igual do Paraná, NS Sports, até um primo meu trabalhava, até ontem tava trabalhando no jogo do Coritiba e Azures, lá em Pato Branco. E aí agora Santa Catarina tem a MBTV, que eu acho que é muito relacionado com a casa de apostas que patrocinou a Copa Santa Catarina. Mas, enfim... E tá todos os jogos no YouTube também, cara. Pra mim, qual que é o Gauchão, diagnóstico disso? Gauchão no YouTube também. Pra mim, qual que é o diagnóstico disso? Hoje em dia, eu também fiz uma viagem agora pelo Brasil, fui em estaduais, hoje em dia, está na moda, voltou a se movimentar muito o futebol. O jogo do Paranaense que eu fui, 20 mil pessoas no estádio. Fui no Corinthians de São Paulo, em São Paulo, beleza, é clássico, mas 43 mil pessoas no estádio. O jogo de Campeonato Paulista. Você não viu isso nos anteriores. Fui no jogo do Vasco São Januário, 20 mil pessoas no jogo de Carioca contra Madureira com time reserva. O Flamengo jogando aí pelo Brasil, lotado. Mais de 40 mil pessoas no Mangueirão no Pará. Faltou um pouquinho pra bater o recorde. A estreia do Morumbi no Paulista, 45 mil no Morumbi. Quando que você viu um jogo de Paulista com esse público? Então, futebol está na moda. Futebol voltou, o estádio voltou até apelo. Então, a gente que tá aqui no Espírito Santo, que necessita disso de uma maneira primordial, de ter gente, é a gente aprender a valorizar, porque tá todo mundo valorizando, cara. Tá todo mundo valorizando. Dou um exemplo de como a valorização tá dando certo. Paulo Pacheco falou isso no WhatsApp, eu achei muito bacana. Qual foi o último jogo de uma fase inicial do Campeonato Capixaba que deu 4 mil pessoas? Eu ia falar isso. O Clássico Rio Branco Esportivo, pra mim, tem outra ótica. Que é um tapa na cara de quem acha que o nosso futebol precisa de empresa grande de comunicação para sobreviver. O que vocês fazem hoje na CDD, o que a TV tá fazendo na TV e principalmente nas redes sociais, que é o que hoje a gente usa. Eu não vejo televisão aberta. Eu trabalho em televisão e não vejo televisão. Eu também. Meu professor, quando eu entrei na faculdade, vocês hoje querem fazer jornalismo, mas não assistem televisão. Cara, é o YouTube basicamente hoje na TV, não cara. Existe. Não, o conteúdo eu consumo, obviamente. A gente assiste as matérias, mas não na hora que elas vão lá. Essa lógica mudou. E quem não percebe que mudou, tá morto. Quem acha que um jovem de 18 anos lá do núcleo da UFES vai esperar em casa a hora do Globo Esporte pra saber do Flamengo dele, não vai, filho. Ele já vai na internet. Então, já mudou essa lógica. E com essa lógica de divulgação interna, YouTube, Facebook, TVE, rede social, vocês, deu quase 5 mil no meio de semana à noite. Se esse jogo é no sábado, dá 8, dá 9. Então, eu acredito muito nesse trabalho que vocês desenvolvem, que a TVE desenvolve, principalmente nas redes sociais, que é o futuro, e que vai trazer público pro nosso futebol, pros nossos estádios, e que vai ser uma onda reversa do seguinte: quando as grandes emissoras olharem e falavam assim, pô, agora eu quero transmitir e eu falar sobre isso, não vai precisar mais. Vai precisar, sempre é bom, mas não vai fazer diferença a ponto de trazer torcedor novo. Ainda hoje, se tiver, faz diferença, obviamente. Não vou negar que TV aberta é um canhão, é uma coisa maravilhosa. Mas se a gente seguir numa toada de trabalho bacana, de trabalho legal em redes, em outras mídias, fazendo um trabalho de valorizar esse nosso campeonato, vai ser o lance contrário. Vai ser tão bom o Capixabão, tão bom o nosso futebol, que essas empresas vão ser atraídas naturalmente. E aí, filho, você pode ter certeza. Quando isso chegar, você não vai ver, você vai escolher ver a TV
do que ver a Tribuna, a TV Vitória, a TV Gazeta, porque lá você sabe que o cara que narra sempre narra, o cara que tá comentando é o cara que conhece de verdade, então o cara vai preferir ver você na CDD dando uma análise do que ver um youtuber de fora falando. Então, assim, isso é muito bacana e que a gente continue valorizando, velho, valorizar, porque nós vamos ter um produto bom e esse é o momento, Brasil, que tá propício pra isso. Sim, cara. Porque você falando isso, igual o perfil da TVN no Instagram foi uma baita de uma ideia que precisava. Sim. Porque vamos falar a verdade, até entrar, desculpa quem tá à frente, mas eu acho meio que inadmissível, não sei o que aconteceu, o perfil do GE ter 2 vezes ser modificado no Instagram. Recentemente ele 2 vezes foi apagado, sumiu e voltou do zero. O maior site, ainda igual eu falei, você tá falando, ainda veiculado da Gazeta. Mas é o maior site de notícias do futebol capixaba hoje. Não tem como o Instagram ter sumido 2 vezes. Apagar, começar do zero. Tem uma crítica muito forte, que é um absurdo. A empresa de comunicação, que é a Gazeta, que é a TV Vitória, eu trabalho lá e eu falo isso, não tem problema nenhum. É um absurdo não ter essa valorização. Por que a TVE, que é uma empresa pública que não tem que ganhar um centavo, não tem a obrigação, mas obviamente que trabalha para ser uma empresa séria e profissional, investe, trata com carinho, porque você, cara, tá começando agora no jornalismo, eu que tô começando agora no jornalismo, tratamos com carinho um produto que é nosso. Por que uma empresa não pode tratar também com vários outros mecanismos? Você vê que empresariado coloca dinheiro, ele tem um interesse no esporte. Só que a gente joga contra, cara, e joga contra não só no futebol. A gente não tem valorização do nosso produto enquanto futebol. A gente não valoriza o nosso produto enquanto música capixaba, enquanto arte capixaba. Quantos comediantes capixabas a gente conhece que estão ali, por exemplo, no Vix Comedy no centro de Vitória? Não vamos falar do Renato Albani, porque esse não, aí... Não, tipo, capixabas aqui. Que estão aqui dentro. Quantos Sim. cantores nós consumimos? Quantos Outro artistas? exemplo, se não fosse a TVE, o Carnaval Capixaba não é o que é hoje. Exatamente. O Ferreira fala isso e eu acredito muito. E o Ferreira, todo mundo fala que o Ferreira ele tem 2 grandes ambições, que uma já nasceu, já criou por as pernas, e o futebol capixaba é outra que tá criando. O Carnaval Capixaba só se tornou o que é hoje graças à TVE. Sim, que sempre teve lá, sempre teve divulgando. Nas boas e nas ruins. E outra coisa, como é que a gente... Que é a função da TV pública. Igual, por exemplo, nós estamos na época de carnaval, quando foi gravado esse podcast. Cara, era pra parar o Espírito Santo. Era pra parar o Espírito Santo. Era pra gente valorizar. Era pra gente consumir Jucutuquara, Novo Império, Andaraí, São Torquato, o ano todo. A gente precisa ter a cultura de nos valorizar. Porque quando chega um artista de fora pra fazer um show aqui no Espírito Santo, meu irmão, é imprensa, é blog, é site, é vivo na TV, é vivo no jornal A, no jornal B, para valorizar aquele produto que tem que ser valorizado. Pô, gente famosa tem que, igual teve agora a Anitta aí, pô, tem que ter mesmo. Só que por que a gente não valoriza o nosso também? Enquanto todo mundo. A gente que não é imprensa, que não é dono de empresa, mas também é dono de empresa, a gente tem que começar a criar uma cultura no Espírito Santo em que valorizar o que é nosso seja natural. E aí vai vir futebol, vai vir música, vai vir arte. Porque é isso. Hoje em dia, aqui a gente tinha Gazeta, Tribuna, TV Vitória sempre cobrindo. Parou de ter e ninguém fez nada. Ninguém, tipo assim, o público também não valorizou, então ficou por isso mesmo. A gente tem que criar nossa cultura de ser barrista a ponto de não, cara, eu não quero. Eu quero escolher assistir o que valoriza o nosso. O que valoriza o carnaval, o que valoriza o futebol, o que valoriza espetáculos de arte, dança, enfim. Tem que ser. Porque a gente só consome coisa de fora, infelizmente. É porque recentemente teve aquela matéria, né, do colunista lá da Gazeta, que daí é onde eu peguei reflexão. A própria Gazeta tem um quadro, e tem muito tempo já que usa o slogan Somos Capixabas. Uhum. Mas o que é Somos Capixabas? O futebol não entra dentro do Somos Capixabas? Não. Eu entendo que pra eles também, pra eles no caso, a gente não tá falando dos jornalistas, claro, deixando isso claro, a massa operária, a gente não tá falando deles. Sim. A gente tá falando dos chefes, que são quem aprovam ou desaprovam. Eu queria falar a ideia. sobre essa coluna do Ximenes. Essa coluna do Ximenes me fez pensar muito, cara. Porque ela é um absurdo, porque joga na cara da gente que trabalha com futebol capixaba. Olá, vocês são um lixo, parabéns. Batalhando tanto. Só que, cara, eu vou falar uma parada, ele não tá errado. Não. Eu sei que ele não tá errado. Ele não tá errado. E isso é triste, porque assim, quem veio de fora vê isso. Só que eu acho que aquela crônica dele lá, aquela notícia que ele colocou,
diz muito mais sobre o capixaba do que sobre quem trabalha com futebol. Porque o capixaba que pega e que fala que o Kleber Andrade é subutilizado, que só vai no jogo do Flamengo no Kleber Andrade, ele é o cara que tá ali não consumindo o que a gente quer, o que a gente gosta. Então, pra mim, ele ter escrito aquilo ali só comprova que ele é um comum da bola, como diz o outro. É como se qualquer pessoa estivesse falando. E em termos de futebol capixaba, não é qualquer pessoa que pode falar. Porque não é qualquer pessoa que sabe do que você fala, do que tá dentro do clube. Você sabe como é que um clube faz pra participar de uma competição? E cara? uma coisa, é muito fácil, o que me deixou bolado, realmente, concordo, a gente tá literalmente subindo uma escada que é gigantesca, degrau por degrau, assim. Muito Tem ano devagar. que a gente não avança um degrau inteiro, é meio degrau só. Sim. Tem ano que a gente avança 2 e assim vai. Mas, cara, é só você olhar o retrospecto dos últimos anos. A gente já teve clubes muito piores ranqueados. E aí, quando chegou a melhor colocação dos últimos anos, vem falar que é vergonha. Aí, mas aí entra, como você falou, não é qualquer um que deve falar, não é qualquer um que sabe. E aí, é vergonha, mas o que você, Vexame, enquanto no capixaba... Que ele usou a palavra. Eu nem li disso. Eu li, Só li o obviamente. título. Não, eu li. Eu vi quem assina lá, eu vi Sim. o texto, que é um texto jornalístico, fala, entre aspas, verdade, tem dados, né? Realmente é tal. E aí? Só que, por exemplo, cadê a nossa parte? Eu não digo nem empresa de comunicação, não, tá? Porque empresa de comunicação, mas tem que ganhar dinheiro mesmo, não adianta. Se eu fosse dono de empresa de comunicação, Tá se tem fosse salário pra falar pra de pagar. capixaba sem ganhar dinheiro, também não falaria, porque é um negócio que dá pra ganhar muito dinheiro falando de futebol sim, tá? Então é só correr atrás. Então eu não passo pano, não. É enquanto capixaba, cara. É enquanto capixaba. Eu acho que o capixaba que chega e fala isso do nosso futebol, ele não tem o meu respeito enquanto capixaba. Porque eu sou do tipo que você vai na Bahia, cara. O baiano, ele é muito baiano. Minas, o Mineiro. O mineiro é muito mineiro. O carioca é muito carioca. Paulista. Até o paulista, ele é muito paulista. O curitibano, eu fui lá agora conhecer o Paraná, ele é muito das raízes. De coisas simples que ele nem percebe. A gente não é capixaba direito, cara. Então, o capixaba que fala isso é o capixaba que não é capixaba direito. Porque o capixaba, ele não precisa ir lá no estádio comprar ingresso, não. É só não falar mal, cara. É só não depreciar o que é seu. É nosso, cara. Então, quando eu... Sabe que eu fico bolado? Que também entra nessa lança do capixaba? Tem muitos shows agora de prefeitura, né? De Arena de Verão, teve aí, ou outros eventos. Sempre toca Casaca, Macucos, Emerson Chumbrega, Pele Morena. E eu vejo gente na rede social reclamando, falando, pô, sem presente nas bandas e tal. Cara, eu fico tão irritado, chateado com isso, porque é nosso, cara. O futebol é nosso. O Pele Morena, o Macucos, o Casaca, o Emerson Chumbrega, o Alemão do Forró, é nosso, cara. A gente deveria estar pegando esses caras e colocando no colo. Tá indo prestigiar, pagar ingresso, valorizar. Porque a gente faz isso quando vem de fora. Ensaios da Anitta, R$400 o ingresso, lotado, pô. E você falou do Alemão do Forró, ó, como é que é? Você tava em Curitiba, eu tava lá no oeste do Paraná. Um domingo eu tava lá, numa festa, o pessoal dançando, toca. Lá no Paraná, mano, eu fiquei... Irmão, o cara é lá de Linhares com essa música, e aqui no Paraná, todo final de semana, em algum lugar do sul do Brasil, toca Fica Amor. E se bobear lá, eles valorizam mais ele do que aqui. E tem esse Se bobear, detalhe. obviamente. Então, esse fico chateado, esse lance do texto do Ximenes, eu fico chateado não enquanto o mérito da coisa, porque realmente nós somos um futebol ruim, ranqueado ruim, um nível ruim, com campos ruins, com estádios ainda ruins, por isso que eu falei, a gente tem que melhorar muito ainda a nossa estrutura. Mas é nosso, cara. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado ao querer valorizar o que é nosso em vez de depreciar. Porque pra jogar pedra é muito fácil, cara. É muito fácil. Só que você tá lá todo domingo, eu tô lá todo domingo aqui trabalhando, preocupado em fazer um negócio maneiro, vibrando quando algo dá certo. Eu fiquei triste com o 4x0 do Rio Branco da Desportiva. Não porque a Desportiva perdeu apenas, jogou nada, pô, fiquei bolado. Mas porque deu uma impressão de que o futebol é aquilo, com confusão fora do estádio e tal. Você fica irritado, porque não é isso, não é isso. E a confusão, vamos falar a verdade verdadeira, a gente sabe muito bem quem é o culpado. Mas, cara, igual, por exemplo... Não é de hoje que a PM do Espírito Santo faz merda em estádio. Cara, eu vídeo não tá culpo lá. a polícia, sabe por que eu não culpo a Mas polícia? o vídeo tá lá, cara, a polícia tá lá dando risada, os caras não é se matando. E outra, Lucas, eu, que sou meramente jornalista,
vou em qualquer publicação de torcida organizada no Instagram, eu já pego 5 ou 6 caboclos. Quem briga são os mesmos. Sim, é muito fácil. Eu falo que não é culpa da polícia, porque aqui no Espírito Santo é uma vergonha a gente não ter o policiamento especializado em estádios. Acho que é todo estado que tem, mas... Ou é? Mas a gente deveria ter. A gente tem um estádio que recebe os jogos do Flamengo de maneira constante. A gente pega batalha de choque, que poderia estar subindo morro aí, dando um tiro contra pessoas, ou fazendo grandes apreensões, ou fazendo um trabalho ostensivo necessário para a nossa grande vitória, e tá lá cobrindo um jogo que tem 500 pessoas. Então falta planejamento, ao meu ver, para ser mais eficiente. E outra coisa, bicho, esses caras babaca brigando, irmão, sabe o que é a minha vontade? Impopular. Eu vou até ser processado. A gente pega um ringue, um campo de futebol, bota um campo de futebol. Bota umas grades assim, bota 15 de um lado, porque não é mais que isso não, tá? 15 de um lado, 15 do outro. Faz dois sols, assim, ó. Esse aqui é o rosto da sua mãe, esse aqui é o rosto da mãe do outro grupo. Quem cuspiu primeiro, cuspiu na rosto da sua mãe. E fica lá, deixa eles brincar. Aí depois prende todo mundo e bota na cadeia. Porra, bicho, os caras são... É 15 pessoas. Como é que 15 pessoas podem estragar um espetáculo de mais de 4 mil, família no estádio? Pô, é um absurdo. Foi isso que um grande veículo de comunicação fez. Um jogo, 4 mil pessoas, como a gente falou, tanto tempo depois, um jogo com essa quantidade de gente no estádio, que vão falar, mas é pouca gente. Tem que noticiar, beleza, mas não é o case principal. Não, o que eu brigo, tem que noticiar. Mas também tem que pegar segunda-feira, mostrar os gols. Tem que ir lá fazer uma matéria bacana com o Rio Branco SAF. Como é que o Chiesa tá aqui no Espírito Santo depois de ter jogado da Série A brasileira? Ferrugem. Pô, como é que tá lá Real Noroeste? Time? A Desportiva tinha o Vitor Rangel, o próprio Sábio. Sim, não, fazer matérias tipo assim, porra. Sabia que a Desportiva que joga ali em Jardim América tem envolve 3, 4, 5 gerações de torcedores que tem isso. Vejo tanta história bacana em estádio, cara. Tanta história que poderia ser contada. Entendeu? Então, assim, porque também pode falar da briga, tem que falar. É noticioso, a gente aprendeu isso na faculdade. Notícias boas são notícias ruins. Sim. Não, notícias ruins são notícias boas. Por que não faz também o lado bom? Por quê? Aí eu trabalho numa redação de jornalismo, eu já falei isso, eu já falei isso lá com a chefia de pauta. A gente fica, na TV Vitória, quando eu trabalho, a gente não, porque eu não trabalho com essa parte, mas fica desesperado, pra pensar em pauta, será que você conhece alguém que faz isso e tal? Falei assim, fulano de tal, esporte, esquece futebol, tá? Esquece futebol, capixaba. Vamos falar de esporte, vamos falar de ginástica, falar de boxe, falar de natação, falar de vôlei. Tem uma gama gigantesca, cara, de personagem, de competição. Eu era vizinho de uma medalhista paralímpica, cara. Sabe o que é isso? E você vê a mulher treinando todo dia. Mariana Gesteira, ela mora aqui em Vitória. Eu era vizinho dela, ela morava numa casa embaixo da minha. Cara, eu adorava cruzar com ela no corredor. Assim, cara, eu vejo uma medalhista paralímpica do meu lado. Era pra gente estar fazendo matéria com essa mulher o tempo todo, toda hora, cara. A gente tem a Patrícia Pereira, medalhista paralímpica também. São heróis do nosso esporte. Não sei, vou estar falando bobagem, mas quando eu morava em Vila Velha, eu ia caminhar no calçadão. Direto tava a dupla lá. O Alisson e Bruno Schmidt treinavam ali. Era pra gente estar fazendo matéria com esses caras. E são medalhistas olímpicos. De ouro, são campeões olímpicos, cara. A gente tem o Fábio Luiz, medalhista de prata olímpico. Tá ligado? Então, assim, era pra gente estar pegando o Esquiva Falcão, medalhista de prata olímpica, a Maguchi Falcão, bronze olímpico. Era pra gente estar pegando. Não era pro Esquiva Falcão estar vendendo esfirra igual ele vende, cara. É um absurdo. Sim. Então, assim, a gente precisa valorizar mais o nosso futebol, o nosso esporte e as coisas do nosso Espírito Santo. Então, quando a Gazeta bota Somos Capixabas, ou quando uma outra emissora coloca uma semi-valorização de uma outra coisa, é infelizmente um projeto que visa, obviamente, tem ali um retorno imediato de turismo, de valorização, só que é um projeto de uma empresa privada. Então, a gente, enquanto capixaba, tem que ter essa consciência de que a Gazeta não tá fazendo nenhum favor pro Espírito Santo colocando Somos Capixaba. É meio que obrigação. A gente tem que valorizar o mínimo possível. Em todos os aspectos. E pra mim, o futebol sofre dessa... Ele é mais uma área, né? Ele é mais um setor da economia, da sociedade que sofre com essa não valorização. Infelizmente. E é muito triste, cara, porque a gente tá numa bolha, né? Então, se eu falar aqui de Rio Branco Esportivo com você, a gente vai até amanhã discutindo, tá? Se você chega em qualquer boteco, cara, que é o ponto de encontro, boteca, padaria,
o açougue, o quilão, fala assim, pô, Rio Branco, hein? Aí o cara fala, pô, é verdade, né? Existe ainda? O cara fala desse jeito. Infelizmente. Mas chega lá hoje numa banca de jornal que não existe mais, mas chega num boteco lá, fala assim, pô, esse Paê aí, hein? Você viu o que ele fez? Pô, e o Botafogo, hein? Os caras vão falar. Isso é triste. É triste. É, a reflexão, né, cara? E a gente fica pensando em como realmente furar a bolha, mas aos poucos a gente vai indo, como eu falei. Vai, cara. Aos pouquinhos a gente vai indo furando a bolha. Vai. Ninguém. 4.000 pessoas, os números da TVE também no YouTube, não mentem, cara. Assim, a bolha tá furando, a gente tá expandindo. Cara, eu falo pela Capixaba da Depressão, a gente tá no momento. Muitos perguntam pra gente, vocês compram um seguidor? Falam, não, a gente nunca comprou. Tudo é orgânico. A gente tá numa toada que a gente não sabe o que mais, porque antigamente a gente sabia, tal post tá viralizado. Tava eu e o Henrique conversando hoje. A gente não sabe mais qual que tá viralizado ou não. Tá assim, não é soberbo, mas tá tanta coisa viralizada ao mesmo tempo que a gente não sabe quem que tá comandando, quem que tá puxando a onda. Tem que estar mais, cara. Tem que estar mais. E sabe uma coisa que me renova a esperança? Assim, de bater nessa tecla, de continuar trabalhando, de continuar valorizando e tal. Eu vi essa galera, da UFS chegando agora aí, e tem uma galera mais jovem também, que tá começando a entrar na faculdade, tá indo pro estádio, que já sabe um pouco de desportiva de Rio Branco. Na minha época, a gente não tinha o tanto de informação que a gente tem hoje. Quantas pessoas da sua turma queriam um jornalista esportivo? Nem falando que gosta de futebol capixaba. Cara, vou falar o resultado. Da minha turma que trabalha com jornalismo em geral, acho que são 5, 6, assim. Mas tinha pessoas que queriam um esporte além de você? Cara, pouquíssima gente. Porque eu vou falar, isso que você entrou na faculdade em 2014? Isso, 14. Quando eu entrei em 2018, só tinha eu que queria esporte. Eu também... Assim, como primeira opção maioral. Era pouca gente também que porque esporte, né? o jornalismo esportivo é paixão, não adianta. Não adianta nada você nunca o ter... jornalismo é paixão. O jornalismo é paixão. O jornalismo é paixão. Então, assim, até eu decidi sair da TV em 2022, até pra dar uma clareada na mente, né? Porque eu tava muito envolvido no futebol capixaba. Você apanha muito, velho. Esse texto do Ximenes dói em quem trabalha. A gente apanha todo dia, velho. Porque, mano, nem compara o seu trabalho com, o nosso, assim, mano, você tava literalmente, como você falou, o contrato... Tava envolvido até a sola do pé. Até hoje topo, imagina quando eu trabalhava na TVE de fato. E você toma muita porrada de todos os lados, você fica frustrado com as derrotas, você fica frustrado com o trabalho que não dá certo, porque é difícil, cara, você tem um time X aqui, não vou dar nome porque é complicado. Você tem um time X, você fala, cara, esse time X agora vai... Aí você vê o time X demitindo técnico com 2 jogos, o time X não pagando salário, o time X pegando dinheiro da premiação da Copa do Brasil e o dinheiro some. Então você toma uma porrada de tudo quanto é lado, você fica frustrado, você fala assim, pô, realmente o futebol aqui é ruim, mas você tem esperança de melhorar. Então assim, é um misto de emoção. Eu falei, cara, eu vou pensar um pouco na minha carreira para ampliar meu horizonte. Não consegui, porque tô sempre envolvido com futebol até hoje. Mas é bacana a gente também ver um pouco de fora. Hoje eu vejo de fora, eu ainda acho que a gente tem que valorizar, tem que buscar, mas com outro pensamento, entendeu? Sem aquela paixão muito envolvida, e isso é bom pra entender que tem gente sim interessada. Tem gente sim que quer fazer. É só a gente aqui do meio ali, o clube, o dirigente, a imprensa, o torcedor, tratar bem. Trata bem, cuida do produto, que uma hora, e essa hora tá chegando. Tá. Vai mudar. E falando em hora chegando, cara, já tá com 1h30 de podcast, eu acho. Você tá falando... Vai pagar hora extra. Porque você tá falando, ó, que a gente nem falou de várias e várias coisas, mas é por isso que eu gosto de trazer jornalista aqui, porque, cara, todo jornalista gosta de falar, começa por aí. Então, o podcast é maravilhoso. Você puxa um assunto, vem a história inteira e abre vários outros portais, como a gente falou. E, Lucas, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo, cara. Eu acho que ajudou bastante. Eu penso assim, quando eu fui entrar na faculdade... claro que os podcasts estavam nascendo ainda. Pô, a gente nem falou do dia que você fez a primeira transmissão, a sua primeira reportagem, pô. Que foi no dia do CSA. Graças ao Bernardo, que eu era estagiário, nunca vou esquecer disso. Estagiário, eu nem ia pro jogo. Eu nem contei história minha, Bernardo e Robson, cara. Tem muita história. Não, teve uma... a última, mas nem vou falar de CSA, não. Estava eu no Rochão já, conheci os meninos da rádio, tinha trabalhado com eles, mas fui pela CDD. Chega lá no jogo, tá? Lucas, Robson e Bernardo. Acho que era. Vocês três. Nós três. E queridinho, o Eusébio. Eusébio. Lucas tá lá narrando do nada, caiu o sinal. Tem muita história de Eusébio. E Lucas tenta de novo e tenta. Caiu. Sumiu o sinal da Claro no Rochão. Nem lembro.
Sumiu o sinal da Claro. Sumiu E sinal eu, de tudo lá, não tem sinal de nada. aquilo e lá. eu com o meu telefone postando um negócio no Twitter. Lucas, olha, você Me tá dá com o celular, sinal aí? Me dá o celular. Eu tô. E pra se fazer uma ligação pra rádio rapidinho. O rapidinho dele foi os 90 minutos Eu do narrei jogo. o jogo pelo celular do Vinícius, pô, simplesmente. Não, Simplesmente. Isso aí é o cara quando ele tem recurso, né? É igual jogador. Tem recurso, você usa. É, pô. mas, pô, história Bernardo e Robson, a gente já fez muita coisa pelo nosso futebol, assim, já de Pô, aquela vez tarde. mesmo da Copa do Brasil, do Copa do Brasil, pô, vocês entraram ao vivo, direto de Nova Venécia. Sim, a gente fez muita Vixe. coisa. Cara, e sabe qual é o legal? Pra finalizar, pra tomar seu tempo mais. A gente não sai disso porque, igual, essa vitória do Vitória contra o CSA, essa vitória do Real em 22, essa vitória do Nova Venécia em 22, sabe que é você olhar e você se sentir realizado, de você comemorar algo que é seu? Fala assim, pô, Vitória passou e Vitória é o Espírito Santo na Copa. Pô, isso é muito legal, cara. E ter essa sensação, eu acho que mais gente deveria sentir. Porque é muito bacana você vibrar por algo, você torcer por algo, mas quando isso é seu, quando te pertence, quando você vê o trabalho do dia a dia, quando você tá em casa que é um torcedor, fala assim, pô, cara, eu vi o TVE Esporte toda segunda-feira, eu fui lá todo dia no Instagram, vi, agora meu time foi campeão e eu sei de tudo que eu vi no jornal. Isso te dá um pertencimento maior. Então, eu luto pelo nosso futebol, trabalho aqui ainda porque eu quero um dia ter mais vitórias como essa, ter, tipo, um acesso. Pô, imagina um acesso, cara. Pô, e você pode ter certeza, igual, por exemplo, o Vasco conseguiu um acesso. O Vasco foi campeão brasileiro. Eu vou ficar desesperado, maluco, vou ficar onde. Mas se um time do Espírito Santo conseguir um acesso pra Série C, eu vou comemorar 3 vezes mais. Esse é o nível de comparação, assim. Olha que eu sou muito Vasco, tá? Mas se um time capixaba subir pra Série C, velho, eu não sei o que acontece, não. Acho que... É a mesma coisa comigo. Se o Grêmio for campeão, beleza. Se um time capixaba subir, 3 vezes mais. Se o Linhares subir, fecha Linhares, acabou. Pô, assim, é um negócio fantástico, velho. E outra coisa, pra finalizar, pra quem gosta de ficar com números, o futebol capixaba emprega muita gente depende do nosso futebol, jogadores, Só uma torcedores. dúvida, você que vai saber melhor, até mesmo pra galera entender. Agora, pra esse perfil da TVE Esportes, não é um perfil, o Robson que decidiu criar ali, o Lucas junto com o Igor. Não, tem gente trabalhando 8 horas por dia em prol disso. Quantas pessoas foram contratadas apenas pra essa questão do Instagram? Eu vi que saiu uma listinha, eram 5 ou 6? Então, exatamente eu não sei, porque eu estou de férias, então eu tô um pouco alheio a essas coisas. O Robson que tá tomando conta desse projeto. Mas acho que foram 5 ou 6. Mas é muita gente, é uma equipe necessária para alimentar a rede social com informação do nosso futebol. E fica a dica, empresas de comunicação, tenham equipes dedicadas. E equipes é equipe, não é eu-equipe. Porque uma pessoa não faz nada sozinho. Então tem diretores de arte, pessoas que é de criatividade, pessoas de design. Porque, cara, dá engajamento, tudo dá engajamento se bem feito, cara. Tudo dá engajamento se bem feito. Você quer um exemplo? Pra finalizar? Eu posso dizer que eu trabalho com isso. Antes de 2009, a gente tinha no mercado publicitário do Espírito Santo uma rejeição muito grande ao jornalismo policial. Não se falava. Tinha tribuna que mostrava bastante coisa, teve Vitória, só que não se vendia. Tanto que um dos maiores jornais da história do Espírito Santo, que é Na Mira do Repórter, da TV Capixaba dos anos 90, que pingava sangue literalmente e dava uma audiência estrondosa, nunca ganhou dinheiro porque não vendia. Então, o mercado publicitário do Espírito Santo sempre rejeitou esse tipo de jornalismo. Criou o Balanço Geral. Virou o sucesso que foi com o jornalismo policial. Hoje a Gazeta copia o Balanço Geral, a Tribuna copia o Balanço Geral. Muda totalmente a parte editorial. Então, filho, tudo dá dinheiro. Esse papo de que nosso futebol não vende, de que não tem interesse, é mentira. É mentira. Basta ter um bom trabalho por trás, um bom trabalho como a TVE tá fazendo, 2, 3, 4, 5 anos, médio prazo, pra sim ser valorizado. Então não caiam nesse papo de que o futebol não tá na televisão porque não vende. Vende sim. Basta saber vender e saber valorizar o produto. Cara, o que eu vejo também, por exemplo, até mesmo na imprensa, tem bons trabalhos sendo feitos, bons trabalhos assim, sei da capacidade das pessoas, mas pecam em alguns detalhes de divulgação, eu pego, por exemplo, eu tô em 98 grupos de futebol capixaba. Porque... É isso tudo, velho? Não, mano, não sei lá, eu tô exagerando, mas... Tá. Uns 15, assim, eu tô num grupo do Estrela, do Desportivo, tem uns 5 grupos do Rio Branco, inclusive, quem quiser mandar link de grupo pode me mandar, eu entro, fico lá, só mando notícia, porque não adianta nada eu postar lá e achar que alguém vai lá me ver.
tem que mostrar pra torcida que eu existo. É isso, cara. Igual, por exemplo, a gente teve eleições presidenciais no Brasil, 2 agora, mas decidido em mensagem do WhatsApp, pô. Exatamente. Quem tá na rede chega primeiro. Então não adianta nada por você ir lá fazer um bom trabalho e deixar lá no YouTube parado. Mano, pega, compartilha, joga, expõe, tenta. Uma hora, mas não tá dando certo. Mas se você só deixar no site, só deixar no YouTube, não vai, cara. Não vai. Então não eu vai. vejo alguns bons trabalhos, a galera tentando fazer, mas, cara, tem que ter ali algo por trás. Tipo, alguém, nem que seja só pra um cara espalhar o link, mas tem que ter alguém ali pra fazer serviço. E eu sinto falta pra finalizar, acho que é um chovendo molhado, né? De uma divulgação maior em TV aberta, né? A gente tem a TV, obviamente, Achei que mas... você ia falar a falta de futebol no rádio. Também é Não, algo. também. É porque o rádio é mais ao lado da paixão, mas em alcance, veículo de massa, a televisão é muito maior, né? com Então, certeza. eu acho que falta, pô. A gente tem, por exemplo, TV Vitória, um público de comunidade muito grande. Poderia muito bem consumir esporte capixaba, futebol capixaba. Eu falo isso porque eu falo isso com meus colegas de trabalho todos os dias. A gente vê, cara, a TV tá lá transmitindo futebol, 5 mil simultâneo, e você vê a transmissão de um outro evento, de uma televisão até grande, como a Gazeta, TV Vitória, TV Tribuna, com 500 no YouTube, 400. Então, assim, tem público, tem audiência, tem um público que tá aqui, ó, clamando, pedindo, A implorando. TV chegou agora, nessa implorando. semana, a 70 mil inscritos no YouTube. Quando eu cheguei lá, tinha tipo menos de 20 mil. Olha, eu lembro que a gente bateu 40 mil inscritos na final do Capixabão de 21. Então, Quase dobrou em 2 anos, 3 anos. Então, assim, tem um público sedento por isso. É só a gente começar a tratar melhor. é isso aí. Com essa reflexão que a gente termina um podcast, eu acho que é o mais longo da história, tá? Eu acho que é o mais longo. 1h45, se eu não tô enganado já. Mas, Lucas, como eu falei, eu gosto de trazer jornalista aqui primeiro pra ajudar quem tá chegando, que jornalista escuta jornalista. E sempre tinha uma falta disso, de jornalista esportivo capixaba falar. Porque aqui já veio o Robson Ferreira, o Jairo. Caraca, eu consegui trazer o Jairo, eu me senti muito realizado. Sim, Jair. Você, assim, tem uma gama gigantesca de jornalistas pra trazer pra falar do futebol capixaba, porque quando eu estava na faculdade eu percebi essa deficiência de que eu não escutava. Tem um Richard também que veio, que não escutava falar essas vivências, saber como é que é trabalhar, como é que é conviver, como é que foi conviver com o Jotinha, por exemplo, que é uma lenda, você que faz jornalismo esportivo, né? Faz jornalismo, quer fazer área esportiva e não conhece o Jotinha, tem que saber, tem que conhecer, Saiba quem é. tem que saber quem é. Então, cara, é isso, por isso que eu gosto de jornalista, também, porque é chover no molhado, é conversar pra caramba, e o podcast é pra isso. Então, eu agradeço muito você, Lucas, pela disponibilidade, e também agradeço você que tá acompanhando a gente até agora. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e também ajude quem nos ajuda, a Vistec Serviço de Tecnologia. Quer conhecer o serviço da Vistec? O site está na descrição e a propaganda da Vistec vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. Bet Vitória, você está a um clique da sua vitória. Vá lá no site da Bet Vitória, o link está na descrição para você poder fazer sua fezinha. Quase todos os jogos do Capixabão estão entrando lá, então você que quer ir apostar no Capixabão, também tem a opção. Tem outros campeonatos lá, você sabe muito bem, tem outras modalidades, outros esportes. Fique à vontade para apostar na Bet Vitória, que também vem a propaganda agora. Chattanooga Red Wolves play their first match of the year. Here comes Chattanooga now. Puts it in! Finds the back right corner! A vitória acompanha os preparados. Pode custar mais de 5 escanteios, mais de 45 minutos e até vir do banco de reservas para mudar o jogo. Rodrigo, grande lance! Bet Vitória, um clique para a grande vitória. Baú do Cabeleira, onde você encontra as camisas do seu time do coração, os times do Espírito Santo, todos você encontra lá, times de fora do estado também, né, os times com menor investimento,
Todos eles você encontra lá no Baú do Cabeleira. O telefone tá passando aqui embaixo na tela para você e também tem um link na descrição para você conferir lá no Instagram. Churrascaria Estância Gaúcha, em Linhares, Teixeira de Freitas e Onápolis. E você quer fazer uma doação? A chave Pix está passando na tela. É isso, muito obrigado. Espero que essa lista de patrocinadores só fique aumentando, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, cara. A gente tá chegando perto, do número 50 de podcast, cara. E, cara, esse trabalho é essencial, muito bom. Cara, até abriu outra Estância Gaúcha, depois do podcast começou a abrir, pô, tá só crescendo, só crescendo. Obrigado, tá, Vinícius? Foi muito bom estar aqui com você. Que isso, cara, eu que muito agradeço bom. demais a sua disponibilidade, e é isso, cara. A gente tá aqui pra trazer e contar a história que eu, que jornalista, mais gosto de fazer. Tamo junto, meu parceiro, obrigadão. O tempo tá caro, tá? Então, valeu. Tô brincando. E aqui, consuma o Capixabão na TVE e em todas as redes. Esse ano vai ser maneiro. Nós vamos subir com o CR e com o Real. Mentira. Ano que vem tem muito mais. Tem isso, porque o Serra, desculpa, não tá me convencendo. O Real, quem sabe até lá o Flores consiga mudar, porque também E não eu tá me quero pegar esse convencendo. corte que eu falei que é mentira, e quando subir, bota lá pra mim. Bota no vestiário todo jogo da Bota Série no D. E você sabe que bota, você tá ligado. Né? Chega. Bota. Mas eu tenho muitos amigos no Serra, o pessoal tá lá agora. Ney Barreto voltou pro Serra, novidade. Lá no Real, pô, cara, só de Real Noroeste tem muita história, mas aí é outro podcast. É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto.